O mentor ele precisa ter a condição de ensinar um aluno. Se eu só faço cronograma, qualquer pessoa pode fazer cronograma. Você tem experiência para passar para este aluno? Você tem competência para passar para este aluno? E não é vergonha se você não tiver, mas você precisa desenvolver e você precisa vender aquilo que é verdade. Conte a sua história, tenha orgulho da sua história, mas seja fiel a ela. Se você mostra humildade no seu atendimento, as pessoas que vão entrar, elas vão ter consciência da situação em que você está. Você não faz uma promessa maior do que aquela que você pode cumprir. O mentor ele precisa se qualificar, ele precisa respeitar a história dele e ele precisa aprender o que faz dele um bom mentor. Porque cada pessoa vai trazer alguma coisa para o jogo. Se você traz para o jogo qualidade técnica, se você traz mais motivação, se você traz mais organização, use isso, mas não deixe as outras coisas de lado, porque o seu aluno ele vai depender de múltiplas frentes para que isso seja um treinamento bem sucedido. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Tutoricast, o podcast da Tutori. Para você que não me conhece, meu nome é Marlon Andrade, estou aqui com Caio Rocha, meu sócio da área de tecnologia. E hoje nós temos um convidado mega especial para a Tutori, uma das grandes celebridades do concurso público aqui em Brasília e no Brasil inteiro. É um dos pioneiros da internet. E eu tive a honra hoje de estar aqui com o nosso Fernando Mesquita. Uma grande honra estar aqui com você. Seja muito bem-vindo ao nosso Tutoricast. E a gente sempre começa o Tutoricast perguntando um pouco da história, né, da pessoa que está com a gente. Conta um pouquinho pra gente de como surgiu o concurso na sua vida, onde que começou, como, por quê e como é que foi sua trajetória. Pode contar de forma bem tranquila e detalhada aí. Beleza, cara, obrigado pelo convite. Antes da gente começar aqui, é um prazer estar aqui. Eu tenho certeza que as palavras elogiosas você fala para metade das pessoas que vêm, mas de qualquer forma me senti lisonjeado por ser apresentado assim. Vamos lá, eu nasci numa família de servidores públicos, então a minha mãe, ela casou com meu pai, ele foi servidor público por muito tempo, ele se aposentou como servidor do Banco Central, passou 36 anos lá, pelo menos que eu me lembre. Ele recebeu uma medalha toda bonitona de 36 anos, e a noção que minha mãe tinha de estabilidade, de vida boa, ela era associada ao serviço público. De uma certa forma, meus irmãos e eu, a gente não teve opção, a gente não tinha alternativa a não ser o concurso público, culturalmente falando. É óbvio que a gente tinha alternativa do ponto de vista filosófico, mas não existia alternativa do ponto de vista prático, porque o objetivo que minha mãe tinha traçado para todos nós é que nós fôssemos servidores públicos. Então, isso acabou se tornando parte da nossa realidade, a gente acabou sendo direcionado de uma maneira ou de outra para isso. Ela virava e dizia assim, poxa, vai ter o concurso tal, eu pago a inscrição, eu compro material para você. Na época era apostila, era aquela coisa horrorosa. E aí era o que a gente tinha para estudar. Então meus irmãos acabaram sendo aprovados, minha mãe foi o segundo casamento do meu pai, os meus dois irmãos mais velhos também desse primeiro casamento, eles também vieram a se tornar servidores públicos, e aí todos nós, os 5 filhos do meu pai, nós nos tornamos servidores ou empregados públicos, e isso veio todo de uma construção que favoreceu muito pelo fato de a gente morar em Brasília, porque Brasília respira concurso público e a vida aqui ela é muito voltada para isso, uma boa parte dos habitantes de Brasília vivem do funcionalismo público, então é uma cidade muito direcionada para isso. E claro que a família também, ela deu esse incentivo. Eu comecei a estudar para concursos, e eu tenho que colocar estudar aqui entre aspas, quando eu estava aí com uns 15 anos. E aí com 15 anos ia sair um concurso do TJ, eu sei lá, era um concurso desses. 15 anos? Era um concurso desses. E aí a minha mãe virou e falou, por que você não estuda tal? E eu peguei uma apostila na época, aquela apostila de banca mesmo, né? Aí eu peguei aquela apostila na época e comecei a ler aquele negócio, e era um monte de direito, e aquele negócio era chato pra um cacete. E eu falei, mano, se isso aqui for estudar pra concurso, prefiro não. Mas deixei isso de lado durante um tempo, ensaiei estudar para outras provas que foram surgindo ao longo do tempo. Então surgiu uma provinha aqui, surgiu uma provinha ali. E uma das primeiras provas que eu me lembro de estudar de verdade, eu já era um pouco mais velho e tinha sido a prova da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Eu não vou saber bem a cronologia da coisa, eu sou péssimo com datas. Mas aí eu lembro que era a prova da Câmara Legislativa do Distrito Federal e aí decidi, falei, vou passar, queria estudar pro cargo de policial, na época eu estava na minha fase policial, e aí eu queria estudar pro cargo de policial legislativo, e aí, o que eu fiz? O melhor plano possível. Eu comprei meu material, apostila de banca,
Eu me propus a acordar às 5 da manhã, porque parece que se você não acordar às 5 da manhã, o estudo não vai acontecer, você não vai aprender. E isso durou aproximadamente meio-dia. Porque ao final desse meio-dia eu falei, bicho, Acordar às 5 da manhã. não vai rolar não, cara, não vai rolar. Eu não nasci pra isso não, eu não nasci pra isso não. Então assim, entre idas e vindas, eu acabei cometendo muitos erros que a maior parte das pessoas, não vou dizer a maior parte, mas eu cometi muitos erros que muitas pessoas que vão estudar para concurso acabam cometendo. Que é achar que você precisa de horários esdrúxulos, que é não saber o material que você vai usar, que é não ter um plano claro. Qual que era o meu foco na época? Era pegar aquele materialzão e a apostila, ela tem esse mérito de ser um material que dá aquela ilusão de que aquilo é uma solução completa, é uma caixa. E eu queria ir do início até o fim, porque eu tinha a ilusão de que se eu tivesse trabalhado com aquilo, se eu leio tudo, eu tenho material, o material tem que estar aqui. Se eu li, eu vou saber. E a gente vai aprendendo com o tempo que não é bem assim que funciona, né? Não existe uma relação tão direta entre você consumir o material e você aprender o material. Então isso é um dos pontos que a gente leva um tempo para aprender. Inclusive, a banca deve ter se baseado nessa apostila aqui da banca da 303. Claro, exatamente. Inclusive, eu aprendi, demorei 5 anos pra aprender isso. O examinador foi lá, olhou e falou, olha aqui, esse ponto aqui é bom para cobrar na prova. Não faz muito sentido. Então assim, o negócio é meio complicado, o negócio é meio mal construído, enfim, a gente tem muito para falar sobre materiais, material é certamente um dos pilares dos estudos, é uma coisa que o aluno tem que se atentar bastante. Sem um bom material, não existe um bom estudo. Se eu me proponho a estudar e quando eu começo a estudar o meu material é ruim, o resultado vai ser ruim. Entra lixo, sai lixo. Você não tem como ter um resultado diferente disso. É claro que pessoas extremamente privilegiadas, e a gente ouve essas histórias exatamente porque elas são exceção, elas vão ter a dedicação, a garra de pegar um material que é um material muito ruim, mas porque é o único material que elas têm, elas vão trabalhar com aquilo, vão até o fim e vão passar numa prova. Só que a gente não pode tratar, e eu tenho muito receio disso, a gente não pode tratar a exceção como regra. Infelizmente a gente vê isso acontecendo demais. É legal você contar histórias de sucesso? É claro que é. É incrível você pegar uma pessoa que teve uma dificuldade enorme na vida e transformar isso em um case. Mas isso não é a história da maioria de nós. É claro, a gente vai ter pessoas que vão ter vidas mais complicadas. Pessoas que são pais e mães, que têm uma pessoa doente na família, têm um filho com necessidades especiais, têm trabalhos demandantes que precisam ser feitos para que as contas possam ser pagas. E a gente vai ter pessoas numa situação mais confortável, pessoas que são bancadas pelos pais, pelos maridos, pelas esposas, pessoas que têm alguma renda guardada para poder estudar. Então as histórias são muito diversas. E a ideia aqui não é pegar a exceção e transformar isso em regra. Pelo contrário, é entender o que dentro de todas essas histórias faz sentido para que a gente possa trazer isso para o nosso cotidiano. A minha abordagem, depois que eu passei por esses perrengues iniciais, ela sempre foi muito isso. O que é generalizável? E eu adoro essa palavra. O que eu posso generalizar? O que eu posso transformar em uma abordagem que funcione, se não para todos, pelo menos para a maior parte das pessoas. E esse sempre foi o foco do meu trabalho. E quando eu comecei a pensar em termos de orientação de estudos, era isso que eu queria. Mas lá no início, eu não sabia o que eu estava fazendo. E o estudo de verdade, ele começou, para mim, que é o que eu considero o início da minha jornada, na prova da PRF de 2008. Esse da CLDF... Não, esse da CLDF durou literalmente meio-dia e acabou. Acabou a história, fim. Nunca mais pegou? Eu nunca mais peguei. Eu fiquei com trauma daquele negócio. Falei, não, bicho, não vai dar pra fazer isso não, cara. Acordar às 5 da manhã... Se isso daqui é a vida, não vai rolar. E isso é uma coisa engraçada, porque assim, eu nunca me dei bem com acordar muito cedo. E a gente tem que ter muito cuidado com o cronotipo, né? Tem gente que acha que pode acordar às 5 da manhã e que tá tudo bem, que se não conseguir acordar é preguiçoso. Não é assim que o mundo funciona. A gente foi desenhado geneticamente para acordar um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde. Todos nós temos aquela zona ali em que a gente tem que estar acordado. Todos nós somos diurnos no sentido de que a gente tem que acordar de manhã, mas algumas pessoas preferem acordar mais cedo, algumas pessoas preferem acordar mais tarde e algumas são maleáveis. O meu horário preferencial, e isso é muito engraçado, ele é em torno de 8h30 para acordar. E isso é tão interessante porque, tipo assim... Da manhã? Da manhã. Na maior parte das vezes, eu não podia acordar às 8h30 da manhã, porque eu tinha trabalho 9 horas, porque eu tinha trabalho 8 horas, porque eu tinha trabalho 7h30. Quando eu trabalhava na ABIN, eu tinha que chegar lá 8 horas. Então eu não podia acordar às 8h30. Só que aí, eu fui fazer um teste genético, só um parênteses aqui que é muito interessante, eu fui fazer um teste genético, e no teste genético apareceu, o seu horário preferencial para acordar é 8h42. Que teste é esse que eu quero fazer também? eu vou te passar o nome dele depois. Beleza. Apareceu no bagulho do teste genético, velho. Ele falou, você tem preferência para acordar às 8h42 da manhã. E eu falei, mano, caceta. E é mesmo. E é mesmo. E é exatamente isso. Tanto que quando eu preciso acordar muito mais cedo, eu acabo ficando um pouco irritado. Aí o que acontece? Eu normalmente trabalho até mais tarde, eu vou até meia-noite, 1h da manhã trabalhando.
E aí eu acordo um pouco mais tarde e meu dia começa. Hoje a estrutura dele permite isso. Nem sempre permitiu. E uma ressalva que a gente precisa fazer é o seguinte: todo mundo que for ouvir falar sobre o que é o ideal, sobre o que é bom, sobre o que funciona, vai tentar se encaixar nesse padrão. A gente nem sempre vai conseguir se encaixar em padrões. Eu mesmo tentei várias vezes isso. Mas isso não significa que a gente precise desistir. Porque o padrão, ele é uma indicação, o padrão é uma aproximação, o padrão é uma estimativa do que a gente poderia fazer para que aquilo fosse ideal. Só para fazer uma referência aqui, imagina que eu tô com 30 quilos de sobrepeso e eu digo, eu vou começar a praticar atividade física. Poxa, mas falaram que para eu praticar atividade física eu preciso do tênis ideal, eu preciso da roupa ideal, eu preciso saber qual que é exatamente a atividade física ideal para mim. Cara, você não vai emagrecer nunca. Porque se você quer começar a atividade física, comece, que seja descalço, faça alguma coisa em casa. Isso se aplica também aos estudos. Quando você deixa o ideal um pouquinho de lado para você começar, você ganha. Por quê? Porque o começar, em geral, é o mais difícil. A coisa mais difícil para você é começar. A segunda coisa mais difícil é você manter essa rotina. Fui estudar para PRF. Isso era 2008, eu tinha morado um tempo no exterior, eu tinha morado na Inglaterra, enfim, juntei o dinheiro lá pra poder ir e tal. Voltei e aí fui estudar pra PRF. Não sabia nada de concurso. Tinha feito isso. Tinha estudado pra um negocinho ali, tinha estudado pra outro negocinho. Tinha feito uma prova da Caixa quando eu tava fazendo pré-vestibular. Fiz essa prova da Caixa, que cobrava português, matemática e conhecimentos bancários. Não estudei para isso, comprei outra apostila. Cara, o que eu já financei de apostila nesse país não é brincadeira. Toda a indústria de apostilas se baseou em mim. Aí, o que rolou? Comprei outra apostila, acabei não lendo, porque o negócio era horroroso, era só a lei lá no meio dos papelzinhos. Lá no meio dos papelzinhos, aquele negócio, cada página com uma formatação diferente. Não, acabei não estudando, passei no concurso da Caixa, passei 7, 8 meses lá como empregado da Caixa, e aí depois fui morar no exterior, voltei. Eu falei, bom, agora tem que estudar de verdade, porque não tem mais o que fazer. Eu já estava com 18 para 19 anos, e eu falei, bom, agora, por aí. Toda data que eu falar, adiciona ou subtrai 2 ou 3 anos que você vai acertar. Exatamente. Isso aqui é tipo Ibope, antes tá? Dos 20. Exatamente. Antes dos 25 isso aconteceu. E aí eu voltei, e aí eu falei, bom, eu tenho que estudar. Por quê? Porque eu não tinha o que fazer. Eu não tinha construído currículo, eu não tinha habilidades que alguém visse e falasse, porra, que massa. Esse cara sabe programar, né? Esse cara sabe... Não, eu não sabia. Então o que eu falei? Bom, eu vou precisar estudar para o concurso. Então a profecia da minha mãe acabou se realizando naquela época. Fui estudar para o concurso da Polícia Rodoviária Federal, nada sabia. Primeira coisa que eu fui fazer foi fazer a prova. E aí, isso é interessante porque isso se tornou um hábito meu. Eu chamo isso hoje de simulado zero. Se você vai fazer uma prova, mas você não sabe o que você vai encarar na prova, você não sabe como você tem que estudar. Você já pensou nisso? Você já pensou que muitos dos alunos que começam a estudar para concursos públicos delegam integralmente a responsabilidade da preparação deles aos professores? Você espera o seu professor dizer o que vai cair, você espera o seu professor dizer como que vai cair, o que você tem que estudar e por que você tem que estudar. E muitas dessas pessoas acabam depois se questionando por que a preparação delas não deu certo e acabam terceirizando essa culpa. Bicho, a culpa é sempre nossa. A culpa é sempre nossa. E quando você faz o inverso, que é o que o professor faz, o professor vai na prova. Sim. O professor consulta o que Sim. cai mais, Sim. vai lá e te dá na aula o que faz. Isso. Mas eu lembro quando eu estudava, que tinha... Na época foi pela estratégia. Eu lembro que no final tinha uns fóruns. Eu via cada dúvida, cada pergunta, velho. O professor até respondia ele, por que é assim? Porque tá na Constituição. Pergunta cada coisa, velho. Nem viu o edital. E a proposta Ele dele é o cai inverso. isso, ele... Pô, velho, tá no edital, Vai tem fazer. aula. É lógico que pode cair. Sim. Exatamente. A gente não pode fazer essa terceirização. E eu, tateando ali, tentando entender como que eram os concursos, eu acabei errando muito, claro, e acertando em algumas coisas. Uma das coisas que eu acertei foi isso, que eu hoje oriento meus alunos a fazer. Se você vai começar uma preparação, você precisa fazer a prova. Porque uma prova para juiz não é uma mesma prova para técnico de tribunal, que não é uma mesma prova para analista legislativo. Então, todas essas provas são diferentes entre si. Se você faz uma prova logo no início da sua preparação, você sabe o que você precisa esperar e você sabe como que você vai se preparar. Peguei a prova, tomei uma taca. Fiz assim, tipo, sei lá, 45% da prova. E tudo em chute, né? Quem fizer essa experiência depois vai perceber. A primeira prova que você faz, você vai bem. É curioso. É sorte principiante mesmo. E aí a segunda prova que você faz, sua pontuação despenca.
Aí a pessoa, puta, tô estudando errado. Mas é porque agora você não tá mais chutando. Você tá tentando acertar. Porque a primeira que você faz é só para você conhecer a prova, é só para você ter uma noção do que ela cobra. A segunda não, a segunda você faz quando você já tem uma ideia de como que ela funciona, e a pontuação despenca. O que a maior parte das pessoas pensa? Que a sua pontuação é linear, que ela só aumenta. E não é. É impossível eu fazer uma prova e ter uma pontuação menor do que a minha prova anterior. Pelo contrário, é absolutamente normal. Porque numa prova você vai ter uma quantidade de questões para amostragem. Você não vai ter 100% do conteúdo ali. Então, às vezes, o recorte que foi feito daquelas questões não é um recorte que te favorece. E tá tudo bem. Isso é também um alerta para que você possa se preparar em relação àquilo que pode ser cobrado. Fiz o meu simulado 0, tomei uma taca e aí falei, bom, tem que começar a estudar. Eu tinha uns 60 dias até a prova, 58 dias, gravei um vídeo pro YouTube com esse nome depois, que hoje é um vídeo que tem mais de 2 milhões de visualizações, um vídeo que me deu um trabalho enorme na vida, meu Deus do céu. Como eu passei no concurso da PRF em 58 dias? Mano, nunca tomei tanto hate na minha vida. Ah, mas você já tinha base, você já tinha estudado. E aí eu cheguei a algumas conclusões baseadas nesse vídeo, né? Mas a thumb foi muito boa também. Foi, cara. Não, o título foi genial e eu nem sabia o que eu tava fazendo. Eu tava contando uma história. Eu não tinha essa coisa de, vou fazer um marketing aqui. Não, bicho, eu não tinha ideia de onde eu tava pisando. Eu não tinha ideia do que eu tava fazendo. Aí publiquei esse vídeo e ele começou a ganhar tração. Hoje ele tá com, acho que ele tá com um pouco mais de 2 milhões de visualizações. Só que aquilo ali era só parte da história. Então, quando você vê uma preparação assim, você tem que entender que os astros, de fato, eles se alinham. Eu tive uma boa educação primária. Eu li bastante. Minha família estimulava o estudo. Então, eu tinha muita facilidade com português. E essa talvez tenha sido a minha maior vantagem em toda a minha trajetória de concurso. É a base pra tudo. Eu não estudava português. E português cai pra caramba, velho. Não, e Português a base cai em pra tudo. tudo. E não é só questão. É interpretação. É a redação, é a leitura. Então, quando eu falava para as pessoas assim, existe uma particularidade na minha história. Eu evito muito falar do que eu fiz. Porque a minha história, ela não é replicável. Eu tenho muitas circunstâncias particulares que tornam o copiar disso muito difícil. Então eu lia muito. Eu não lia muito livro. Eu comecei a ler quando eu tava com uns 15 para 16 anos, eu comecei a ler livro de verdade. Mas eu lia muito gibi da Turma da Mônica. Eu passava horas lendo. Horas. A leitura era a minha diversão. Então é claro que na hora que eu chego na prova, eu vou fazer prova mais rápido. Eu já cheguei a fazer prova em 1h30, com redação. Caraca. Terminar a prova em 1h30. E eu passava mais 2h30, 3 horas esperando o caderno de provas. Porque 100% das provas que eu fiz, 100% não, mas boa parte das provas que eu fiz, eu levei o caderno de provas. Então eu ficava desenhando, eu meditei bastante nessa época. Eu ficava desenhando, eu esperava lá, fazia redação atrás, escrevia textinhos. Mais pra frente eu escrevia texto pro meu blog, quando o negócio estava mais avançado. Então assim, rolou de tudo. Só que a grande questão é, você não tem como replicar 100% das histórias das pessoas. A gente precisa ter muito cuidado com isso. E quando a minha audiência, por exemplo, no Instagram fala assim, Fernando, o que você fez? O que você sugere? O que você faria? Essa não é a forma certa de perguntar. Você não pergunta para uma pessoa o que ela faria. Porque se ela for boa mesmo, ela não vai te dizer o que ela faria, ela vai te dizer o que você deveria fazer. Porque é para isso que ela paga. Ela tem que dizer o que é para você fazer. Se eu dou sugestões baseadas na minha experiência pessoal, e isso infelizmente acontece muito no mercado de concursos hoje, a maior parte dos conselhos está fadada a fracasso. Porque a maior parte dos conselhos não é replicável. Eu tenho duas brigas muito sérias em termos de técnicas de estudos, grifo e releitura. São consideradas técnicas de baixa utilidade. O que os pesquisadores descobriram? Se você grifar ou não, se você reler ou não, dá na mesma coisa. Horas. Mas fulano passou com grifo. Não, fulano passou com grifo. Fulano passou apesar do grifo. A gente não tem como fazer essa experiência, mas talvez se ele só tivesse lido, talvez ele tivesse passado também. E muita gente, né, julga o fato de, fulano de tal teve sorte e tal. Mas eu acho que a sorte está muito mais ligada à sua preparação e aquilo que, por exemplo, eu já fiz provas que foi num intervalo de mais ou menos 15 dias de uma para outra. Uhum. Onde eu tive uma que eu acertei quase 100% do português e na outra eu acertei 50%. Sim. Porque a minha sorte foi que naquela que eu acertei 100%, caiu o que eu sabia. Claro. E na outra caiu exatamente o que eu não sabia. Mas sorte é uma parte indissociável da vida.
A gente pode fazer umas discussões mais polêmicas sobre meritocracia e tudo mais. As pessoas às vezes perguntam, Fernando, você acredita em meritocracia? Gente, isso não existe. Isso não existe. Se alguém vira pra mim e fala, você teve sorte? Eu falo, tive sorte pra caralho. Eu nasci numa família em que eu não tinha que trabalhar, em que meus pais valorizavam a educação, eu não tinha que me preocupar um minuto se eu ia estudar, se eu ia ler, o que eu ia ler. Se eu pedisse um livro pro meu pai, ele tinha condições de comprar. Ele compraria esse livro pra mim. Trouxe para casa material de leitura que me ajudava. Então é óbvio. O incentivo. É óbvio que existe sorte. A valorização. A própria família em que você nasce muitas vezes é um elemento de sorte. Então como é que você vai pegar a sua sorte e vai querer ensinar os outros a estudar baseado nisso? Então quando eu comecei a avançar, eu comecei a pensar muito nisso. O que eu estou fazendo que realmente faz diferença? O que eu estou fazendo foi uma coisa que eu trouxe comigo da minha formação cultural, da minha formação familiar, e o que dá para, né, dar aquela ampliada para as pessoas. É mais ou menos isso. Cara, só te interrompendo num ponto importante. Eu acho que eu falava isso muito nas mentorias que eu fazia, era assim, cara, eu posso não te ensinar... o caminho que eu trilhei foi completamente diferente do que eu vou te ensinar, mas eu posso te falar coisas que eu cometi como erro e pra você não é mais ou menos nessa linha, né, do que você tá querendo dizer. Em vez de falar pro aluno o que eu fiz, que a minha realidade é completamente diferente da sua, eu posso te dar um caminho que, cara, isso aqui, se você não fizer questões, você vai reprovar. Claro. Alguma coisa nesse sentido, né, onde os erros que você cometeu, você não vai transferir para outras pessoas. Pra gente entender a lógica disso, a gente tem que entender a diferença entre princípio e dica. A gente está numa era em que as pessoas ficaram viciadas em dica. Eu quero uma dica para fazer isso, me dá uma dica para fazer isso. Eu fiz uma publicação hoje, que era uma publicação divertidinha, né? Falando desse negócio de grifo e tal. Aí a menina colocou lá, você tem uma dica para eu aprender esses 3 princípios? Eu falei, cara, você não precisa de dica. Pega meu livro, lê o livro, dá uma olhada nas publicações que tem aqui. Mas a pessoa, ela não usa o que está à disposição dela. Ela não quer dar um passo a mais, ela quer que a coisa caia no colo dela. Quando a gente entra no Instagram, ele tá recheado de dica. O problema da dica é que ela é contextual. Se você sai daquela situação, a dica não funciona mais. Um exemplo prático. Fulano diz que grifo funciona. Não, grifo funcionou para fulano. Se você não é fulano, se você não tem a situação de fulano, se você não tem a fluência de fulano, talvez não funcione para você. Talvez funcione, mas talvez não funcione. E a pergunta é, você vai querer arriscar? Existe uma coisa muito injusta nos estudos. Estudante não é chaveiro. Como é que você sabe se um chaveiro é bom? É quando a chave abre a porta, velho. Você entregou a chave pro cara, o cara te devolveu uma cópia, você conseguiu abrir a porta, o chaveiro é bom. Como é que você sabe se um estudante é bom? Quanto tempo vai levar para você saber se um estudante é bom? Se ele passa numa prova? Talvez. Se ele aprende um conteúdo? Talvez. Não pode ter sido sorte? Porque eu só fiz um concurso. Eu tava falando assim, por que o maluco falou, por que você nunca fez? Tá aqui, ó, não tô zoando não. Abri aqui do Drive. Isso aqui é como eu estudei constitucional. Eu literalmente digitei o livro. De sacanagem. Eu não conhecia. Você copiou o negócio em tópicos lá. É Word. Você fez um resumão no Word. Eu digitei o livro da Maria Zanella. Você tá de sacanagem. Tem o do Pedro Lenza também. Eu não sabia que tinha estratégia. Ele não sabia. Aqui. Mano. Ele pegou e ele passou... A juventude é bom e saiu sem ler disso tudo, né? O mais impressionante é isso. Não, e detalhe, passou em 27 dias. Sério? Eu vi no edital constitucional, procurei livro, Maria Zanella, vou digitar esse aqui. É esse mesmo. Eu salvo. Pedro Lenza de administrativo, o único que eu não achava era de previdência, que era Funpresp, na época era novo. E eu pra explicar pra ele o que era mentoria? Comprei do Mentoria pra quê, Estratégia meu filho? Material. Mesma coisa, lia lei e queria terminar, igual a apostila, queria terminar tudo. E eu acordava de manhã 6 horas, eu dormia só estudando, não parava. Meu pai trazia comida no quarto pra eu comer. Um dia eu acordei chorando que eu ia ter que ir no cartório pra ver um negócio. Eu falei, agora eu só vou poder estudar 10 horas hoje. Acho que isso resume o que você tá falando. Como é que eu vou dar dica pro... Não tem como. A gente passou no mesmo concurso. Isso. Trabalhava junto. Isso. Eu tinha uma jornada completamente diferente. Isso. Eu passei 5 anos estudando pra passar Isso. no mesmo concurso que ele. Ele passou em 27 Eu dias. não sabia que era que concurso. E qual que é o problema? Alguém vai ouvir a história do Caio e vai falar, foda-se, vou copiar o livro. É. Pronto. Mas Resolvi é. meus problemas. Mano, Sei nem se o livro era mais atualizado, você baixa exatamente, edição você não sabe nem se a antiga. edição era a edição certa. E aí você tem que começar a mergulhar na história dele. Como é que foi a família dele?
como é que são os pais dele, inteligência é uma parada genética, o que seus pais fazem, como que foi a sua formação, o que você teve em casa de estímulo, você fala idiomas, você viu filmes, você... Então, tudo isso influencia. Só que é claro que tem coisas que dá pra gente falar e tem coisas que não dá pra gente falar. E, obviamente, novamente, sem fazer nenhum tipo de acusação direta, as pessoas usam isso para fins de marketing, tá tudo bem. Porque é a responsabilidade do aluno decidir aquilo que ele vai comprar, aquilo que ele vai acreditar. Então, se o Caio hoje vira e fala como ser aprovado em 27 dias, vai ter um monte de gente. Vai chover, gente. Vai rachar de vender. Mas ele vai conseguir cumprir? E uma coisa que Cara, o Érico... ainda vou vender o livro junto pra Ainda você vai vender o livro, exatamente. Aqui, uma coisa que o Érico falou Faz aqui no aquele podcast, box. inclusive ele te citou no podcast dele. Depois a gente vai deixar a descrição aqui no vídeo pra quem não assistir, assistir. Ele falou bem assim, sobre método, lá dentro do Ponto Juris, eles criam métodos diferentes para cada grupo de aluno, porque não existe um método perfeito. O método o método que eu usei para ser delegado, ele falou isso. O método que eu usei para ser delegado não serve mais para o meu aluno de hoje, porque a minha época era completamente diferente da atualidade, de como que hoje está a realidade. Então, antigamente as pessoas não tinham acesso a bons materiais, hoje a galera já tem. Então, isso é muito legal, porque antigamente eu, por exemplo, quando eu estava estudando, eu pensava, cara, certeza que existe uma fórmula mágica, onde algumas pessoas têm acesso e outras não. E eu ficava tentando procurar essa fórmula mágica. Passei muito tempo procurando, velho. Teve um dia que eu tava lendo aquele livro de como estudar do William Douglas. Um brother meu chegou assim e falou, cara, o tempo que você tá lendo isso aí, se você tivesse lendo um material... Cara, aí eu falei, poxa, velho... Mas eu ainda li o livro até o final e tal. Tem que ter cuidado com isso, tem que ter cuidado. Eu li até o final, mas aí ele falou, cara, o tempo que você perde procurando estratégias, os alunos ficam o tempo todo assim, eu quero procurar a forma, mas não existe, eu acho que cada um tem um formato onde você vai aprender, onde você precisa moldar, até dentro da mentoria, onde você tem que, cara, isso aqui não tá funcionando pra mim. Tem mentor que fala assim, você tem que acordar 4h30 da manhã pra estudar. Tem gente que deveria ser presa, né? Não falando diretamente sobre as pessoas, mas assim, se você entender método como um conjunto de práticas, com certeza cada pessoa vai ter o seu método. Isso sem dúvida, porque você pega o princípio e adapta à sua realidade. Qual que é o princípio? Eu preciso praticar. Qual que é o princípio? Eu preciso me lembrar. Qual que é o princípio? Eu preciso aprender. Dentro desses 3 princípios, alguns dos quais a gente passa na preparação para concursos públicos, como que você vai praticar? Você pode usar um negócio chamado técnica da aula. Tem um livro muito bom que já saiu de edição, chamado The Overnight Student. Eu acho que ele não tem versão em português, ele é um livro bem pequenininho que ele conta a história de um cara que estava na faculdade de medicina, se eu não me engano, e aí ele precisava estudar, e ele não sabia como é que ele ia estudar. E aí o que ele fazia? Ele absorvia o conteúdo, ia para a aula, lia o livro, chegava à noite, ele dava aulas para si próprio. Tinha um quadro, ele anotava, ele criava uma aula. Eu já vou falar nessa estratégia também. Eu chamei de técnica da aula, eu acho que inclusive é o nome que ele usa lá no livro. É uma forma excelente de você trabalhar. E é um processo integrado, é um processo complexo. Qual que é o princípio? Quanto mais complexo for o processo, maior vai ser a sua aderência daquela informação. Existe uma pirâmide que ela é falsa, mas é a pirâmide do conhecimento, alguma coisa assim. Eu gravo 90% do que eu faço, eu gravo 80% do que eu não sei o que. Aí tem lá, ouço, vejo, não sei o que, e vai diminuindo. Esse negócio é falso, essa pirâmide é falsa, então a gente já precisa falar sobre isso, mas existe uma verdade nela. É claro que ela é uma super simplificação de um modelo muito mais complexo. Só que a questão é a seguinte, quanto mais envolvido você estiver naquilo que você vai fazer, maior é a probabilidade que você aprenda. Tanto que muitas pessoas, por exemplo, vão estudar Lei 8.112, que é o regime jurídico único dos servidores da União. Essa pessoa, ela entende. Mas quando ela vai trabalhar, e se por acaso ela cair no RH do órgão, ela vai entender na prática e nunca mais vai esquecer o que é aquilo. Quando eu fui fazer o concurso para a Câmara dos Deputados, eu precisava estudar regimento interno. Cara, as fases das sessões eram um inferno, eu não conseguia entender aquilo não fazia sentido pra mim. Porque na fase X o deputado vai poder falar tantos minutos, na fase Y ele vai poder falar tantos minutos. Caceta, velho, o que é isso? Só que quando você tá vivendo aquilo todos os dias, e quando você começa a associar emoção àquilo, isso é um dos pontos mais importantes no estudo, quando você começa a associar emoção ao estudo, por que você associa emoção? Porque você sabe que alguns deputados que falam muito mal, eles só aparecem em algumas fases. Aí você fala, puta merda, eu vou me esbarrar com esse cara aqui, o cara vai passar 20 minutos na tribuna. E aí você começa a gravar.
A emoção está associada ao aprendizado. Você tem como associar a emoção a tudo? Não, não tem. Você tem como associar processos complexos a tudo? Você tem como dar uma aula de todo tópico que você aprende? Não. Então a gente precisa também adicionar ao nosso processo de estudos práticas que não são tão ativas quanto a gente gostaria. Eu não vou dar uma aula de tudo, então às vezes eu vou precisar fazer uma revisão que tem um caráter um pouco mais passivo. Quando que eu vou usar isso? Eu vou usar isso quando for um conteúdo mais tranquilo para mim. E se for um conteúdo mais complexo? Aí você vai usar uma técnica que seja diferente. Porque o princípio defende que você tem que fazer certas coisas, mas você tem um espaço de ação dentro desse princípio. Então é mais ou menos isso. É a mesma coisa, e é muito fácil a gente falar isso depois que a gente estuda o estudo, depois que a gente começa a aprender como que o cérebro funciona, como que o aprendizado funciona, mas a pessoa vira para você e fala assim, beleza, achei muito legal isso, mas quantas questões eu tenho que fazer? Aí você fala, bicho, mete umas 30, 50 aí, tá tudo bem. E aí a pirâmide surge nessa hora, entendeu? O autor de tanta gente pedir pra ele, fala, porra, não, mas assim, são quantos por cento? Ele fala, velho, é 90%, toma, leva. Isso é verdade. Somatória já passando de 100. Bicho, não. Mas somado dá 130. Não, mas não importa, você vai aprender muito, E ele vai lá e faz acreditando. Mas assim, eu realmente sinto que quando você pratica o negócio, o percentual também deve ser individual, né? Sim. A gente aprende, por exemplo, PAD, velho, eu tenho decorado aqui já. Sei tudo de PAD. Sei tudo de PAD. Sei fazer defesa. Isso infelizmente a gente acaba aprendendo bastante. Cara, mas eu fiz fiz uma defesa, parecia que tipo tinha sido um advogado que encarnou o negócio, velho. Aprendeu na prática. E aí você não esquece as etapas, você não esquece os documentos necessários, não esquece nada. Por quê? Porque você está envolvido naquilo. Então, dá para você aprender redação sem escrever? Não. Não dá para você aprender redação sem escrever. Você pode ser um potencial bom desenvolvedor de redações, mas é só na prática que você vai ver se isso de fato funciona. E aí, quando eu comecei a estudar, eu cometi muitos erros, cometi alguns acertos, esse negócio simulado foi um. Eu comprei livros. Eu pedi um dinheiro emprestado para minha mãe, que ela não tinha para me emprestar na época. Ela tirou, ela falou assim, cara, isso aqui é dinheiro da feira. Então você pega esse dinheiro, você estuda, você faz valer esse dinheiro. Eram R$1.000 na época, era dinheiro pra caramba. Ela levou uns 2, 3 meses pra isso. E coincidiu com a preparação da prova da PRF. E eu comprei uma porrada de livro. Metade dos livros eu não aproveitei, porque uma coisa que o aluno não entende às vezes é que o livro que você vai usar, o material que você vai usar, seja ele videoaula, PDF, ele tem um nível proposto, ele tem um avatar proposto. Às vezes nem o professor sabe para quem que ele está ensinando. Mas o material, ele tem um público. Você tem livro para iniciante, você tem livro para intermediário, você tem livro para gente avançada. E se você pega um material equivocado para o seu nível, ferrou. Às vezes você tem um livro que foi pensado para um público mais avançado, mas que ele também carrega aquelas pessoas que estão começando. Normalmente esses livros acabam sendo muito bons para quem está começando, porque ele te desafia. O aprendizado, para ele ser ótimo, ele tem que estar naquele nível em que você se sente desafiado, mas não desestimulado. Não adianta ser muito fácil. E esse é um problema, porque muita gente, quando vai estudar, fica refazendo coisas que já sabe. Refazendo questão de conteúdo que já domina. Fica estudando conteúdo do zero, sem necessidade. Corrida dos ratos. Cara, eu fico desesperado. A pessoa vira pra mim e fala assim, Fernando, eu terminei o conteúdo, terminei direito constitucional. A pessoa assistiu, sei lá, 90, 100, 120 aulas de direito constitucional. O que eu faço agora? Eu começo do zero? Não, meu Deus, não faz isso. Não faz isso, velho. Pelo amor de Deus, a vida é mais. Você já viu o conteúdo? Ótimo. Aula dada é aula estudada. O professor Pierre já havia dito. Se você já viu este conteúdo, o que você precisa agora? Ver os pontos em que você tem dificuldade. A partir disso é que você vai aprofundar e você vai conseguir aumentar a sua pontuação. Não é refazendo aula, não é refazendo questão daquilo que você já sabe. É claro que existe uma necessidade de manutenção desse conhecimento, porque aquilo que a gente não usa acaba. Inclusive, quem gosta de filme, desenho divertidamente é o melhor desenho que existe sobre aprendizado, maturação e cérebro que já foi feito na história. Eu comecei, a primeira vez que eu achei aquele desenho, o negócio começou tal, e eu olhando assim, e daqui a pouco eu tava assim, assistindo o negócio. Caceta, velho. Cara, o negócio é muito bom. O negócio é muito bom. Quem não assistiu divertidamente precisa assistir, porque é daquele jeito. E eles mostram lá as memórias
se esvaindo, as coisas que ela não usa ficando para trás, mostra as podas neuronais. É muito bacana, é muito minhas bacana. filhas pra assistir. Cara, é bom demais, só que você tem que estar com elas para explicar. Então, assim, na hora que a pessoa entende mais ou menos como que o aprendizado funciona, ela sabe que ela vai precisar fazer um trabalho de manutenção, mas ela sabe que ela não vai precisar e nem deve ficar para sempre naqueles conteúdos. A gente tem que fazer uma ressalva aqui. Normalmente, as recomendações que eu faço, que são recomendações de caráter geral, elas têm um público preferencial. Eu falei para vocês que toda recomendação tem um público, né? De quem que eu estou falando aqui? Para pessoas que normalmente estão começando os estudos e para pessoas que têm pressa. Quem já está lá na frente, quem já sabe, quem já passou em prova grifando, meu irmão, você pode querer ou não ouvir o que eu falo, tá? No final das contas, o resultado é soberano. Se o Caio passou em 27 dias, eu vou dizer para ele, não, isso não funciona, você precisa fazer diferente? Não, bicho, faz. Deu certo pra ele. Deu certo para você. Se de repente chega um momento em que você pega uma prova que é de uma circunstância diferente, de um momento diferente, de um caráter diferente, e aquilo não funciona, aí você vai começar a procurar outras formas de trabalhar. Mas se isso funciona, cara, seja feliz, entendeu? Seja feliz. Eu falo para os insatisfeitos e para os iniciantes. Pô, eu estou estudando, eu estou sentindo que eu não estou aprendendo. O que eu posso fazer para melhorar? Aí é o que a gente vai conversar, exatamente sobre o que você pode fazer para você melhorar. Mas se você está satisfeito com aquilo, você não tem que ficar procurando conteúdo de técnica de estudo, você não tem que ficar procurando motivação. Você está satisfeito, velho. É só fazer o trabalho. É só fazer o trabalho. E aí, eu comprei esses livros, comecei a ler esse material e o que eu fazia? Eu não fazia como o Caio, eu não fui tão dedicado assim, porque qual que era o meu problema e a minha vantagem? Eu sou preguiçoso. Qual que é a vantagem do preguiçoso? Ele quer um atalho. Ele não quer fazer o negócio duas vezes. Ele não quer fazer o negócio duas vezes. Então eu passei um tempo e falei assim, bicho, tá, isso aqui não vai rolar. Isso aqui não vai rolar. Como é que eu faço pra eu estudar o mínimo possível e aprender o máximo possível? A vantagem de ser preguiçoso é isso. Inclusive, teve alguém que falou isso. É uma frase famosa. Se você quer que o problema seja resolvido, dê pra alguém que tem preguiça. Porque é exatamente isso. O negócio vai ser resolvido, a pessoa não quer fazer aquilo, ela vai dar um jeito de fazer o mais rápido possível. E eu pensei, cara, o que dá pra fazer? E aí, eu comecei a ver que o que eu tinha estudado 2 dias atrás, eu não tava me lembrando. Só que eu falei, porra, não vai dar pra reler. Eu não vou ter condições de fazer isso. Eu tinha comprado 3 livrão do Mirabete Fabrini, de Direito Penal. Devia dar umas 1.200 páginas, os 3 volumes. Eu falei, bom, não... Eu ia pensar, velho, minha mão vai doer de digitar essa porra. O Caio pensou, porra, 1.200 páginas, velho, vai ser tempo pra caralho digitando, né, velho? E agora, o que eu vou fazer? Já teria desenvolvido uma ferramenta de leitura já, de scanner dessa porra. Aí eu pensei, bom, não vai dar. Então, o que eu vou precisar fazer? Cara, nem tudo que tá aqui é importante. Tem algumas coisas aqui que são exemplos, tem algumas coisas aqui que são contextualização histórica, e eu tive que fazer algumas estimativas, que hoje já são certeza. Contextualização histórica não ia cair na prova que eu ia fazer. Exemplo, não ia cair na prova que eu ia fazer. E se eu anotasse aqui só a essência da essência da essência, aqueles pontos que, resolvendo uma questão aqui e ali, ia dar certo. Só que tem um detalhe. Eu vejo hoje a galera que chega e diz assim, onde é que eu arrumo questões para resolver? Mano do céu. A gente está em 2023... A gente deve ter, de cabeça hoje, eu conheço 5 ou 6 sites de questões de concursos públicos. Na época que eu estudava, eu comprava CD de prova. Eu lembro. Eu comprava CD com prova. Eu pedia pro meu pai... Os professores vendiam no cursinho presencial. Não comprava não. Comprava na banca, comprava na galera vendendo nos fóruns e tal. Eu comprava CD, eu pedia pro meu pai imprimir essas provas. Meu pai chegava com um calhamaço de prova, eu recortava essas questões para fazer simulado. Tinha um PCI, você lembra? Você entrava lá, baixava as provas por estado, prefeitura. Até hoje, inclusive a interface do PCI é a mesma nos últimos 20 anos, né? Eles não investiram nada em design, né? Ela continua exatamente do mesmo jeito. A internet 1.0 nunca abandonou o PCI. Então, assim, eu fazia isso. Para fazer simulado, eu fazia isso. E eu recortava, colocava lá a questãozinha e tal e pegava o que eu precisava. Às vezes eu pegava uma prova inteira, resolvia ali. A prova tinha 120 questões. Ia fazer uma prova do CESP, tinha 120 questões. Eu pegava e resolvia 40, porque eram as questões que me cabiam. Eu bati o olho, eu falei, não, acho que isso daqui vai cair. Então, vendo que eu não ia ter condições de rever todo aquele conteúdo, de trabalhar com todo aquele conteúdo, eu falei assim, tá, o que dá para fazer? Dá para eu anotar algumas coisas. E aí nasceu uma versão muito rústica de resumo. Eu pegava, anotava ali uma frase a respeito do que aquele conteúdo trazia, anotava. No dia seguinte eu falava, vou dar uma olhada aqui, né? Olhava rapidinho, então antes de começar o estudo, olhava ali 5 minutos aquilo que eu tinha visto, tá, beleza, isso aqui foi o que eu estudei antes. Isso tinha um duplo benefício. Primeiro, me ajudava a lembrar o que eu tinha estudado. Segundo, me dava a noção de que eu estava evoluindo.
Muita gente vira e diz, eu sinto que eu não estou evoluindo. Por quê? Porque você não tem nenhuma noção realmente do que você está fazendo. Você não faz um registro das questões que você resolve. Você não tem uma noção, você não produz nenhum material para saber o que você já viu, o que você não viu. Você não tem nenhum tipo de controle. Mas é aí que está o erro. Preparação não é só estudo. Envolve outros fatores, né? Preparação é preparação. E é por isso que ela tem esse nome. Inclusive, eu digo aos meus alunos, não diga que você vai estudar para um concurso, diga que você vai se preparar para um concurso. Porque se você diz que você vai estudar para um concurso, o que você vai fazer? Você vai achar que consumir material é estudo. Você vai achar que se você está assistindo a videoaula, você está estudando. Você vai achar que se você está lendo PDF, você está estudando. E isso é uma parte do estudo, mas isso não é todo o estudo. Isso é parte da preparação. Quando você para de chamar de estudo e você começa a chamar de preparação, você dá, por exemplo, ao simulado a mesma importância que você daria ao estudo propriamente dito. O simulado, ele é o treino do atleta. Faz sentido você pegar um atleta olímpico, um cara que vai nadar, sei lá, 200 metros, peito, e dizer pra ele, não, mas fica tranquilo, porque quando chegar lá, você desenrola. Faz sentido isso? O cara tem que treinar, ele tem que saber o que é a piscina, ele tem que treinar com água mais fria, tem que treinar com água mais quente, tem que treinar mais cedo, tem que treinar mais tarde. E o simulado é a mesma coisa. Então, só pra eu ver se eu entendi. Você prega que o ideal é que você comece estudando pelos simulados. É o estudo reverso que fala. Não. O simulado ele é uma ferramenta que você faz no início dos seus estudos para direcionar a sua preparação e te dar uma noção do desafio que você tem pela frente. Você não vai estudar por simulado. Você não vai estudar por quê? Porque estudar é uma atividade complexa. Era isso que a gente estava falando. Quando você vai estudar, você vai fazer o quê? Você vai consumir material, você vai resolver questões, você vai produzir e consumir o seu material de revisão, você vai registrar aquilo que você está fazendo, você vai treinar por meio de simulados. Então não existe estudar por. Você pode fazer questões como a sua forma principal de estudo? Pode, quando você já é um candidato mais avançado ou se for um conteúdo desimportante. Essas são as duas formas mais simples de você garantir que isso vai ter uma alta taxa de sucesso. Agora, um aluno que não tem conhecimento do conteúdo, que é um conteúdo importante, a pessoa vai conseguir estudar língua portuguesa por questões? É improvável que ela consiga. É possível? É, mas tudo é possível. Agora, é improvável que ela consiga desenrolar isso de uma forma adequada. Pode ser? Pode ser. Mas, novamente, vale o risco? Aí é que depende da sua tolerância para risco. Toda aposta que você faz envolve a possibilidade de dar certo ou não. A pessoa que chega e olha o seguinte, poxa, cara, falaram que isso daqui não vai dar certo, mas eu vou tentar. Você está assumindo um risco. Da onde vem essa informação? Quem trouxe isso para você? Faz sentido com o que você sabe? Faz sentido com o que você já aprendeu? Então tudo isso tem que ser avaliado pelo aluno. Só que o que acontece? O aluno ele não tem condições de avaliar isso, especialmente no início. Uma pessoa que está começando, ela não tem condições de decidir imediatamente o que vai dar certo ou não, o que vai funcionar ou não. E é por isso que eles acabam delegando. E uma certa margem de delegação é importante. Delegação técnica de conteúdo. Eu não preciso saber 100% do conteúdo e nem teria condições de fazer isso. Então, o que eu faço? Eu dou ao professor, principalmente ao bom professor, a oportunidade de me indicar aquilo que vai cair, aquilo que é importante, a nomenclatura das disciplinas, porque cada edital vai trazer um nome. Então, o professor diz, olha, ele faz uma tabela de correspondência, por exemplo. É um material extremamente útil, que muitos professores acabam não fazendo. Cara, qual que é o nome disso daqui? Eu converso com muitos professores, né? E aí eles falam assim, porque eu não sei o que produzir em rede social. Eu sempre tive zero problema para produzir em rede social. E a ideia é, faça aquilo que seja útil para o seu aluno. Pergunta para o seu aluno o que ele quer. Às vezes ele manda e fala assim, professor, o que é o nome X no edital tal? Cara, isso é um conteúdo para você. Deixa eu fazer uma tabela de correspondência aqui dos nomes mais comuns que se usa no edital em relação ao conteúdo que eu estou trabalhando. Já é conteúdo pra caramba. É conteúdo pra caramba. E aí ele Só já... de um edital tem 350 assuntos. E ele já pode explicar baseado nisso, ele já pode detalhar, ele pode dizer o que mudou. Então, assim, essa questão de utilidade ela é muito importante. Eu, como aluno iniciante, eu não tenho condições de tomar todas essas decisões. Só que eu acho que o aluno iniciante ele precisa ter uma responsabilidade básica de pensar naquilo que ele está fazendo. O que a gente vê hoje é uma pressa exacerbada. Eu não critico a pressa, pelo contrário, eu acho que a vida é muito importante e cada minuto que a gente gasta ele precisa ser muito bem gasto. Mas, por outro lado, a pessoa que já entra correndo sem olhar para os lados, ela não sabe o que ela está fazendo. Então, eu vou estudar. Aí ela ouve uma dica aqui, eu vou fazer isso. Não, ouve outra dica aqui, não, eu vou fazer isso. E não é assim que as coisas funcionam. Você precisa ter uma certa paz para você decidir aquilo que você vai fazer. Você precisa ter uma noção, você precisa ter uma lógica no trabalho que você está fazendo e você precisa pensar se aquilo que você está fazendo faz sentido. Boa parte dos problemas que a gente tem na vida, a gente resolveria com a seguinte resposta. Isso que eu estou fazendo faz sentido? Nem sempre isso vai ser uma resposta perfeita, porque às vezes vai fazer sentido e não é o ideal. Tá tudo bem. Mas partindo desse pressuposto, você já evita um monte de cilada.
Não só estudando, até empreendendo, né? Isso. Já várias vezes. Principalmente empreendendo. E aí, muitas vezes, você entra numas roubadas, a gente tava até falando sobre isso, né? Fulaninho vem e diz, porque se você fizer isso, se você pegar um aplicativo e colocar legenda no seu vídeo, o Instagram não vai distribuir tão bem. Aí você pensa, cara, isso faz sentido? E aí eu acho importante entreter isso um tempo, sabe? Ficar refletindo a respeito disso. Tá, mas daquilo que você sabe, daquilo que você estudou, e é claro que trazendo isso para os estudos, depois que você aprende um mínimo, você já consegue tomar esse tipo de decisão. Desde que você tenha aprendido os princípios. E a minha sorte, ela foi exatamente essa. Eu comecei muito a pensar em termos de princípios, a pensar em termos de formas mais amplas do que eu poderia ou deveria fazer para que o meu resultado fosse bom. A prova da PRF aconteceu em 58 dias, eu estudei muito, eu não sei quanto que eu estudei. Mas eu estudava muito tempo. Eu acordava, eu ia pra sala, almoçava, estudava em casa, e aí ia dormir e estava estudando. Eu acho, hoje, me conhecendo, que eu devo ter estudado algo em torno de 4 a 5 horas líquidas por dia. Fazia atividade física? Fazia nada, tava com 25 anos? Quem vai se preocupar com atividade física com 25 anos? Quando você está estudando para concurso? Ai, meu Deus, eu não tenho tempo. A gente se preocupa isso porque a gente é velho. E aí, o que acontecia? Eu passava esse tempo todo estudando. A maior parte das pessoas não entende a lógica de horas líquidas de estudos. Eu podia dizer que eu passava 14 horas estudando. Eu devia passar, de fato, umas 14 horas disponível para o estudo. A minha sorte, não tinha tanta rede social na época. Não tinha tanta distração. Não tinha tanta distração. Era mais Facebook. Não tinha feed móvel no Facebook. Você entrava, você via as atualizações dos amigos e acabava. Não existia feed infinito. Não? 2008? Não, bicho. O Orkut tava na transição. Tinha acabado o Orkut e aí o Facebook tava em ascensão. Não sacaneia também não. Peraí que isso aí tem limite. A gente também usou Orkut, Orkut foi tipo assim, 2002, 2004, 2005. Aí o Orkut começou a cair e o Facebook começou a crescer. Usasse o Orkut cheio de depoimentos assim, dos Imagina, alunos lá. na sua página. Mal com esse mentor eu já considero páginas. Letra maiúscula, letra minúscula, coloridinho. Eu tenho certeza que o Três Orkut... gelinhos, 3 corações. Exatamente. O outro era o felizinho também. Oh, meu Deus do céu. Eu tenho certeza que o Orkut acabou por causa disso. Criava pai. Aquele negócio era muito feio, velho. Exatamente. Eu sou mentorado do fulaninho. Aí todo mundo, você é mentorado. Então, assim, seria uma jornada e tanto. Então, assim, como não tinha tanta distração, pra mim era mais fácil. Então, eu poderia dizer que eu estudava 14 horas por dia. Eu duvido, porque na época que eu comecei a cronometrar, e era uma época que eu tinha muito mais estrutura pros meus estudos, eu não consegui passar de 7 horas no dia. Um dia bom. Num dia top. Só que o que acontecia? No outro dia eu não rendia nada, tava passando mal, literalmente. Cansado, eu acordava podre, destruído. Porque o cérebro, ele é um músculo. Como, né, se você usar demais, você vai fadigar. Sim. Só que o cérebro ele é um pouco pior, né? Porque descansar o cérebro é mais difícil do que descansar o músculo, né? Então, o cansaço físico, ele é muito melhor do que o cansaço mental. Muito melhor. Porque você dorme, você faz uma massagem, você tá novo. Miozan. Você toma um Miozan, exatamente. ou algum remédio um pouco mais pesado aí para as pessoas que conhecem. Você logo conhece a pessoa pela quantidade de relaxante muscular que ela conhece. E aí, você toma isso, tá tudo bem. E o cérebro? E na época não tinha Vivance? Isso eu lembro que eu gravei, eu até tava em São Paulo que eu tava falando, quando saiu o resultado da prova, acho que eu também nem sabia esse negócio de vagas, eram 21 vagas. Mas não significa que você passasse em 22, você não ia ser chamado. Sim. Eu lembro que eu fiquei em 26º. Certo. A minha primeira reação, velho, eu comecei a chorar. Tipo, porra, eu falei, tudo de novo, velho, eu achei que ia acabar. Mais 27 dias, meu Deus do céu, e o que vai ser da minha vida? Eu vou ter que estudar 2 meses. Eu passei mal, eu falei, acho que não é isso, Aí eu lembro que eu entrei com recurso, deu tudo certo, eu consegui, mas assim, não foi nem de ficar feliz pelo resultado, foi, tipo assim, desespero, porque a minha rotina era exatamente isso, acordar muito cedo, estudar o máximo que eu conseguia, muitas vezes improdutivo, chegava no dia seguinte, acordava de uma meio modo zumbi. E foi isso, tipo assim, eu falei, velho, sério, vida de concurseiro é uma vida de corno, velho, sem grana, dependendo dos meus pais, querendo passar no negócio. Eu acho que a gente deveria fazer um corte só disso. Vida de concurseiro é uma vida de corno. Cara, vai bombar. O melhor corte do podcast já é esse. Melhor corte do podcast já é esse. Mas é sério, velho, eu fiquei nessa coisa assim, tipo, chorando. Eu falei, não, o concurso não é pra mim. Sim. Outra coisa que teve em comum, que o segundo concurso que eu talvez fosse fazer foi o da CLDF. Eu estava na Tutory começando, mas ainda era pequeno. Só aquele concurso da CLDF, eu lembro,
Acho que eu vou fazer isso aí. Eu juro, no primeiro dia eu comecei a estudar, a prova tinha sido trocada, eu falei, agora não vou mais não. Foi, deu uma confusão naquele Esquece. Não, todo concurso da CLDF era complicado. E aí, conforme a PRF deu certo, e aí depois deu errado, porque eu acabei não assumindo por N questões, eu estava estudando para a fase da carreiras policiais, né? Eu tive 3 momentos nos meus estudos, 3 fases muito distintas, que foi a fase policial, foi a fase administrativa e uma fase de carreira específica taquigrafia, que foi onde eu aportei. E aí o que acontece? Eu terminei essa preparação para a PRF e logo em seguida tinha a prova da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Foi em 2010 esse concurso? Foi 2008. E aí o conteúdo era parecido, na época a ABIN cobrava um conteúdo parecido com carreiras policiais, aí eu acabei estudando, aproveitei todo aquele conteúdo da PRF, o que é também uma noção importante. Se você, em cada preparação que você faz, você começa do zero, você não vai passar nunca. A gente não está falando aqui do Caio. A gente está falando aqui das pessoas que precisam estudar. Do Marlon. Que passa muito tempo Exatamente. sem passar em nada. A gente está falando das pessoas que precisam estudar, das pessoas que não têm todo essa mente privilegiada para poder passar numa prova assim. Qual que é a grande vantagem? E eu detesto a estrutura de concursos que existe. Porque o concurso ele privilegia muito a decoreba. Se você tiver um cérebro perfeito, cara, você pode até não passar na primeira prova, mas você passa na segunda. Isso é verdade. E por causa disso, quem tem uma mente que tem essa capacidade de retenção, passa tranquilo. Só que até para isso você precisa dar sorte. Até para isso você precisa dar sorte. E quem não tem sorte? Quem não teve essa sorte? Vai fazer o quê? Aí quem não teve essa sorte precisa de técnica. Eu nunca me considerei uma pessoa... Caiu um lenço. Eu nunca me considerei uma pessoa privilegiada em termos cognitivos. Então, o que eu falava? Cara, eu preciso dar um jeito de fazer essa informação fazer sentido para mim. E todas as formas que eu procurei foram exatamente nesse sentido. De pensar, o que dá para eu fazer para que eu, sendo uma pessoa, me considerando uma pessoa normal, tenha condições de lidar com isso. Meu pai falava uma coisa que era muito interessante. Eu não andei de bicicleta, né? Eu fui aprender a andar de bicicleta com 17 anos, por aí. E aí, como eu já era mais velho, não tinha aquela coisa bonitinha, né? De bicicleta pequenininha, bicicleta de rodinha. Não tinha. Eu pedi uma bicicleta pro meu pai foi lá uns meses depois, no meu aniversário, deu a bicicleta lá mais barata que tinha. E ele falou, se vira. Eu falei, como é que eu vou aprender a andar? Ele falou, aprendendo, sobe, você vai cair. A hora que você não cair mais, você aprendeu. Aí eu falava pra ele, mas é difícil, né? Ele falou assim, cara, tem 1 bilhão de pessoas na China andando de bicicleta. Pode ser que uma boa parte dessas pessoas seja mais inteligente que você. Mas uma boa parte não é. Então como é que essas pessoas que não são mais inteligentes que você fazem? Será que é tão difícil assim? E esse negócio ficava martelando na minha cabeça. Eu pensava assim, cara, teve gente muito menos capaz do que eu que fez isso daqui, que passou nisso daqui. Como? O que essas pessoas fizeram? E é claro que isso é um exercício filosófico. A ideia não é saber exatamente o que essas pessoas fizeram ou saber exatamente qual que é o background delas, mas é entender que existem coisas que as pessoas fazem que facilitam a aprovação. Se você traz essas coisas que são, novamente, generalizáveis, aí você, de repente, consegue a sua aprovação com muito mais facilidade. E quando essa carreira nos concursos se iniciou, com a PRF terminou, uns anos depois com a Câmara dos Deputados, eu sou analista da Câmara dos Deputados hoje, ao longo desses anos foi que essas coisas foram fazendo sentido. Foi que aí eu fui entendendo como que estava. E nesse meio desse processo eu comecei a orientar alunos. Eu comecei a replicar a minha experiência, a estudar o estudo. Então eu comecei a ler vorazmente sobre o estudo, propriamente dito, para entender, cara, o que funciona, o que não funciona, por que funciona, o que parece funcionar, o que parece não funcionar e como que dá para tratar isso daqui. Então foi nesse período que eu comecei a desenvolver tudo isso. Escrevi 2 livros, orientei alguns milhares de candidatos ao longo do tempo, consegui algumas milhões de visualizações no YouTube com esse conteúdo que foi produzido, baseado nisso. E fico muito feliz que esse seja o caso, porque significa que existe uma quantidade muito grande de pessoas interessadas nisso. Quando eu comecei a produzir conteúdo na internet, a primeira coisa que eu pensei foi, será que as pessoas querem ouvir sobre isso? Será que isso é um problema?
que as pessoas sentem, e eu sentia que era. Porque eu comecei a fazer isso quando eu trabalhava na ABIN. Tinha um colega que tinha passado comigo para agente de inteligência, e a gente começou a trocar ideia sobre o concurso. Então, tudo que ele queria, ele perguntava para mim. Hoje ele é auditor do Tribunal de Contas do DF. E aí, tudo que ele pensava, falava, pô, o que você acha disso daqui? Eu tentei isso daqui e tal, o que você acha? Tem uma adaptação que dá para fazer? E é onde ele virou para mim e falou assim, cara, é muito legal conversar com você, toda dúvida que eu tenho, eu tiro com você. Aí eu falei, E aquele negócio ficou na cabeça, assim, né? Aquele negócio fica martelando, aquela ideia que você fica processando. Aí eu falei, tá, e se desse pra, né, transformar isso em uma coisa um pouco mais ampla, que fosse para um público maior? Então as pessoas hoje que entram no Instagram e tem toda essa audiência não sabem as batalhas que foram travadas nesse tempo, mas foi um processo muito bacana. Mas em essência foi mais ou menos isso que aconteceu. Que legal. Agora eu fiquei curioso para saber, o que te fez migrar de uma carreira para outra, assim? Porque, assim, são áreas completamente diferentes, né? São trabalhos completamente diferentes. Você saiu da PRF, que é uma atividade completamente voltada para polícia mesmo, assim, né? Rua, arma e tal. Você foi para uma área de inteligência da ABIN e depois você foi para Área administrativa, depois taquigrafia. Cara, como é que foi isso, assim? O que fez você migrar de um concurso para o outro? Você não se identificou? Você chegou a assumir? Como é que foi, assim? Cara, é oportunidade. Foi aparecendo, você foi fazendo? Foi oportunidade. As pessoas, elas se apaixonam por cargos específicos. Elas se apaixonam por questões específicas. Qual que é o problema disso? É que você não tem controle sobre o que você vai encontrar de oportunidade. Poxa, o meu sonho, a única coisa que eu posso e quero fazer é ser analista do Senado. Quando é que vai acontecer o próximo concurso do Senado? 2050. 2050, 2030, 2035, não sei. Você vai esperar 10 anos? Então, o meu ele foi um misto de circunstância e de oportunidade. Eu comecei na carreira policial porque eu queria ser policial. Então eu comecei estudando para isso. Então, nessa época eu passei no concurso do DEPEN, da PCDF, da PRF, e foram todos concursos que foram acontecendo ali mais ou menos no mesmo período, que tinham conteúdos semelhantes e que estavam dentro da lógica que eu queria de ser policial. Só que aí, por diversas circunstâncias, eu acabei não indo, porque eu precisava ficar em Brasília. À época era a situação que eu enfrentava, eu precisava ficar em Brasília. E que sorte que Brasília é uma cidade que tem muito concurso. Então, que bom. Quando surgiu o concurso da ABIN, e eu entendendo que eu precisava ficar em Brasília, eu pensei, cara, as polícias com a melhor remuneração são polícias federais. Em polícias federais, eu não vou poder escolher ficar em Brasília. Quem está entrando hoje para a Polícia Federal está indo para a Fronteira Norte. Quem está entrando na Polícia Rodoviária Federal está indo para os mais diversos locais. Então eu não tenho como ter essa escolha. Aí eu pensei, tá, o que dá para eu fazer? E eu gostava muito de administração na época, eu tinha começado uma faculdade de administração, gostava muito dos conteúdos. E aí pensei assim, tá, e se eu estudasse para a área administrativa? Era um negócio que eu gostava muito, eu sempre gostei de ler sobre administração, sempre gostei de estudar. Inclusive eu dei aula numa época muito, muito restrita de administração. Então, eu falei, tá, então a administração talvez seja uma boa. Peguei as áreas administrativas, fazia técnicos e análises administrativos, porque além de ser uma grande quantidade de vagas, era um conteúdo que me atraía. Perceba que existe, de uma certa forma, um padrão no início da minha preparação. O que eu gostava? De muita vaga. Porque quem é burro não pode disputar uma vaga. Eu gostava de muita vaga, porque assim, eu tinha que ter espaço para cometer erros. E segundo, eu gostava de muito concurso. Cara, eu queria passar na PRF? Queria. Mas e se eu passasse na PF? Tá bom. E se eu passasse na PCDF? Tá ótimo. Eu não me apaixonava pela PF. Ah, porque eu quero andar de HK. Não, velho. Cara, mas eu ia gostar da BIM, velho. Só pro pessoal perguntar, você faz o quê? Cara, eu sou corretor de imóveis. Lá pra... Como é que é o trabalho? Eu não posso contar, senão sua vida pode ficar em risco, sabe? Se eu te contar, eu vou ter que te matar. Tudo bem? Eu já sou muito fera, velho. Então, assim, eu não me apaixonava por isso. A minha grande questão era, cara, eu quero um emprego que seja mais ou menos aquilo que eu quero fazer. E nessa época eu aprendi muita coisa, porque quando eu trabalhei na Caixa, a Caixa foi, e meus amigos bancários que estão assistindo, eles já podem deixar o comentário aqui embaixo. Boa. Coloca aí, gente, como é que é trabalhar em banco, só pra galera saber. Os meus amigos bancários, eles vão ser solidários comigo, o trabalho em banco ele é muito demandante. Muito demandante. E eu trabalhava, curiosamente, para quem acredita em coincidências, no posto de atendimento bancário da Câmara dos Deputados. Eu voltei para a Câmara 10 anos depois como servidor da Câmara. Seus amigos continuaram lá? Não.
Um continuou. Você quer que eu conte essa história agora? Conta, Peraí, conta. deixa eu falar da... depois me lembra de falar da mudança de área. Cara, teve um cara que trabalhava comigo no caixa. Ô, bichinho, o bicho era gente boa, a gente batia um papo, ele era super gente boa. Só que dava pra ver que ele era um cara que... Ele era meio melancólico, ele não tinha muita energia, ele queria fazer aquilo ali. Aí ele virava pra mim e falava assim, Fernando, porque eu quero prestar outro concurso. E ele falava isso todos os dias. Eu falava, e aí, você tá estudando? O que você tá fazendo? Né, tal. Nessa época eu também não tava ligado em fazer concurso e tal. Eu só queria ficar ali pra ver qual que ia ser o próximo passo. E aí ele não queria estudar. Ele dizia que queria estudar, mas ele não queria estudar. E eu virei pra ele, quando eu tava saindo. Eu falei assim, cara, se você continuar assim, você vai passar o resto da vida na caixa. Ele, não, Deus me livre, eu não quero isso não. Eu falei, se você continuar assim, você vai passar o resto da vida na caixa. Tem que pensar fora da caixa. Exatamente. Por um Não, 10 anos não, minto. Eu entrei na caixa, isso devia ser 2004, sei lá. Então foi isso. Foi mais de 10 anos depois. Cara, quando eu tava entrando na Câmara, ele me mandou um e-mail. Ele falou, Fernando, tal, eu vi que você tá fazendo esse trabalho de concurso, que legal, que não sei o quê. Eu continuo na caixa. E aqui, eu tô todo arrepiado, só de lembrar. E aquilo eu fiquei chateado, porque não era um desejo que eu tinha pra ele, era um alerta. Era falar assim, cara, se você não toma uma atitude em relação àquilo que tá te incomodando, você não vai mudar. E a Caixa, e como todos os bancos, eu desconfio pelas conversas que eu já tive com seguidores e as oportunidades que eu já tive, eles são aquela relação de amor e ódio em que você tem uma relação de dependência daquilo, taxa de empréstimo é muito baixa, você tem alguns benefícios ali que te mantém preso, você tem PLR, você tem um vale alimentação alto. Então, ela fica no limiar de você querer sair, mas de você não ter energia suficiente para agir. E muita gente acaba caindo nessa armadilha. A primeira aprovação, ela é muito perigosa. Sua primeira aprovação, ela é muito perigosa. Porque ela te tira de uma situação de carência e te coloca numa situação de abundância. E você se torna refém daquilo. Por quê? Porque a primeira coisa que você faz quando você entra não é aprender o trabalho, é fazer uma consignação. Bizarro isso aí que tu falou agora, velho. Porque realmente acaba se tornando um cativeiro da pessoa, velho. Ela não consegue sair. Porque ela trabalha o dia todo, chega em casa cansada, às vezes faz filho no meio do caminho. Isso. E aí, quando chega, tem que cuidar Como é que dos vai filhos. Como é que vai sair? Não tem como, velho. E O cara sai cedo, chega à A noite. que a pessoa faz é, cara, eu passei no concurso, vou descansar um pouco, Sim. né? Só que às vezes se Esse descansa, um pouco vira você 5 anos. faz, você esquece tudo. Você se esquece, acomoda, tem que você se voltar do acomoda. zero. Ah, eu tenho estabilidade, agora tá tranquilo. Existe uma máxima na academia, né? Que pra você não sentir dor é só você não parar, né? E com estudo é a mesma coisa. Como é que você quer passar na prova que você quer? É só você não parar de estudar. Cara, você fez uma preparação foda, puxada, 3, 6 meses estudando. Se você quiser parar 2 dias, para. Mas, velho, no terceiro dia, volta. Começa a estudar 1 hora. Começa a estudar 2 horas. Faz umas questões. Porque se você perde aquela energia, o que acontece, na verdade, é que o seu dia... Isso é muito comum. Depois eu vou voltar na história das áreas, tá? Isso é muito comum. A pessoa passa no concurso e ela fala assim, cara, eu tô sentindo um vazio. E realmente é isso que acontece. Porque o estudo, ele preenche o seu dia. Ele te ocupa. Não existe não sei o que vou fazer para quem estuda para concursos. Tem uma classe muito privilegiada de pessoas, hoje nem tanto por conta de redes sociais, que se sentia entediada. A pessoa fala, não sei o que eu vou fazer. Estou entediado. Aí a pessoa vai assistir televisão, a pessoa vai entrar no Instagram, vai entrar no Facebook, para as tias com mais de 48 anos que usam Facebook. Só que se você permite que outras coisas ocupem esse dia, de fato... você vai ter muita dificuldade em retomar, porque a estrutura do seu dia é reflexo daquilo que você pretende fazer e daquilo que você fez até agora. O que você está vivendo hoje é resultado do seu passado. Então, se hoje você está com o seu dia preenchido com coisas que não são de estudos, é porque você sente que você já estudou e que você já cumpriu essa tarefa. Mas o que vai acontecer no futuro? O que você pretende para o seu futuro? E aí... eu pensei, cara, eu vou estudar para a área administrativa. Eu passei uma meia dúzia de concursos da área administrativa também. Tomei posse, alguns anos depois, no TRF da primeira região, como analista judiciário da área administrativa. Estava na ABIN nessa época, desenvolvi um trabalho muito bacana com o pessoal lá da assessoria de imprensa para mexer com redes sociais e tudo mais. Então, é um trabalho bem legal que eu estava fazendo, ainda como assistente do diretor adjunto, que era a função que eu ocupava na época. Só que, concomitantemente a isso, eu... sempre tive o desejo de trabalhar no legislativo. Desde sempre. Quando eu estava no ensino médio, a gente conversando um dia, eu lembro até de onde que a gente estava. A gente estava num bar ali que ficava ali no Pier 21, aqui em Brasília. E aí a gente estava reunido e tal, pessoal.
16, 17, 18 anos. E aí eu conversando com um amigo, ele falando assim, cara, eu queria trabalhar no Senado. Eu falei, porra, por quê? Não, cara, lá no Senado eles pagam R$ 6.000. Eu, caceta, R$ 6.000. Mano, R$ 6.000 era dinheiro. Cara, eu comecei a fazer conta, eu pensei, caceta, o que dá pra fazer com R$ 6.000? Tem como gastar tudo isso? Tem como gastar. Tem gente que ganha isso. R$ 6.000. E aí. E o cara ainda fala, e é o ascensorista. É tipo isso. É o cara que acende Copeiro. lampião. Eu já ouvi falar de muito copeiro. Cara, eu falei, cara, como é que pode? Tanta gente falar de copeiro do Senado da Câmara que aposentou ganhando 30. Cara, eu já ouvi tanta história assim. Mas Isso é tudo viagem. isso felizmente já não é mais o cenário, não. Mas realmente isso acontecia bastante. Hoje é todo mundo terceirizado, mas realmente tinha uma galera que recebia muito. Quando eu trabalhava na Caixa, inclusive, era muito curioso, porque tanto servidores quanto secretários parlamentares são casos completamente à parte, mas às vezes eu recebia servidores que eram claramente analfabetos funcionais. Era gente que mal conseguia assinar um nome. E tinha remuneração de 15, 18, 20 mil reais. Então era um negócio assim, muito assustador. Os marajás. Que não era bem Marajá, mas que recebia muito bem para a condição daquela pessoa. E hoje a gente sabe que se você não souber muito, você não vai assumir um carro que pague 10 mil reais. Você não vai assumir. Entendeu? Você tem que saber muito. Aí eu estava estudando para a área administrativa, depois que eu passei nas provas da área administrativa, eu comecei a ver assim, o que dá para fazer? Nessa época, eu já tinha sido reprovado em um concurso do Senado, em 2008. Em 2012, em 2011, saiu o edital do Senado, e aí eu pensei assim, cara, vou fazer, é minha oportunidade de fazer, é minha oportunidade de entrar no Legislativo. Como eu estava estudando para a área administrativa, saiu para analista administrativo. Fui fazer a prova do Senado. 3 dias antes, um curso preparatório de Brasília lançou um simulado, gratuito. Aí falei, vou fazer. Ficava perto da minha casa. Falei, vou fazer. Fiz o tal do simulado. Fui reprovado em quê? Português. Falei, é o quê? Logo em português? Simulado imbecil. Isso aqui não tem nada a ver com a prova. Não, pelo amor de Deus, me respeita, cara. Não, isso aqui não tem nada a ver, não. Isso aqui é viagem, isso aqui é lombra, tal. Fiz a prova do Senado. Viajei. Fui para os Estados Unidos. Foi minha primeira viagem internacional. Minha primeira viagem para os Estados Unidos, tinha ido para a Argentina antes, mas foi minha primeira viagem para os Estados Unidos. Veja que coisa, o resultado saiu, eu estava na loja da Apple, na Quinta Avenida, sabe aquela que é um cubão? Aquele cubo de vidro, aquela loja maravilhosa, na esquina do apartamento do John Lennon, onde ele morou com a Yoko Ono. Tava lá, os primeiros iPads tinham saído. Pensei, caceta, saiu o resultado do Senado hoje. Desci, tava com um papelzinho amassado no bolso, com o meu gabarito. Abri o primeiro iPad, entrei no site da FGV, fui conferir o resultado. Conferi, comecei por língua portuguesa. Fiquei com 9 em português. Fui eliminado porque eu precisava tirar 10. Eram 20 questões. Se eu tivesse acertado mais uma questão em língua portuguesa, eu teria ficado em 4º lugar. Teria sido nomeado um mês e meio depois, basicamente. E aí, é claro, não é necessário dizer que estragou a minha viagem, estava viajando por conta, estava dando a aprovação como garantida, e esse é o problema da soberba, né? Quando você acredita que você está muito bom naquilo que você está fazendo, você corre o risco de tomar um susto. Então eu achava que eu estava bem de fato, eu achava que as coisas estavam funcionando e que ia dar tudo certo, sacou? Não deu, não deu. Só que, qual foi a minha sorte? Dias depois, saiu o concurso da Câmara dos Deputados. Aí eu olhei o edital e falei, puta, mas não tem área administrativa. Aí eu olhei e falei, cara, mas tem um cargo aqui que chama taquígrafo. Aí eu falei, que porra é essa? O que será que isso daqui faz? Porque eu olhei o conteúdo. Aí era assim, língua portuguesa, tinha muito português, e o português do CESP eu sempre tive muita facilidade. Tanto que eu não estudava, né? Um dos meus erros no simulado foi isso. A gente não pode ignorar o resultado dos simulados, porque eles existem por uma razão. Aí eu olhei, tinha português, aí tinha inglês, espanhol, informática, regimento interno, tudo coisa que eu olhei e falei assim, cara, eu acho isso daqui plenamente possível. Chegou a um certo ponto, depois de eu fazer uma quantidade X de provas, que eu bati o olho e eu estimava quanto tempo eu precisava para terminar aquele conteúdo. E eu olhei aquilo e falei, não, isso aqui tá tranquilo até o dia da prova. Só preciso descobrir o que faz o taquígrafo. Mas tá tudo bem. Por quê? Porque eu queria um emprego. Não me apaixonava por cargos, lembra? Eu queria um emprego. E eu queria um emprego no Legislativo. Mal sabia eu que essa seria uma das últimas oportunidades que eu teria de passar no Legislativo Federal. E aí, olhei aquela prova e falei, cara, eu acho que dá.
eu acho que dá. Estudei, passei. Eu fui o último aprovado. Por quê? Porque na prova objetiva, eu passei em 14º lugar. Eram 12 vagas, uma coisa assim. Eu passei em 14º lugar, mas eu não entrei em desespero, né? Então isso já foi uma vantagem, porque eu sabia que tinha cada reserva ali. E eu sabia que tanto a Câmara quanto o Senado tinham um histórico de nomear muitos candidatos. Aí eu pensei em 14º lugar. Só que qual que foi o problema? Na prova prática, eu fui o pior colocado. Para fazer a prova prática... E a prática era digitar. Escrita. Taquigrafia é escrita. Taquigrafia é escrita rápida. É papel, é lápis e caneta. Eu consigo, Lápis e só papel. não dá pra ler. Pois é, então tinha que ler. E aí eu pensei assim, cara, eu vou ter que estudar esse negócio de taquigrafia aqui. E aí teve um negócio muito curioso, porque a taquigrafia ela é uma prática em si, então você aprende uma linguagem nova, baseada em fonemas. E aí você aprende a escrever rapidamente, o trabalho é você gravar, na verdade. A escrita não importa. O que importa é o material final que você produz. Quando eu cheguei à Câmara, já cortando um tempinho aí, porque eu levei 3 anos para ser nomeado, quando eu cheguei à Câmara, o pessoal, como é que você estudou? Como é que você estudou? Aí eu falei, cara, eu peguei um curso na internet do professor Valdir Cury, que era taquígrafo aposentado da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Ele criou um curso e jogou na internet. Falou, de graça, toma. E tinha um curso muito caro aqui em Brasília, que inclusive formou a maior parte dos taquígrafos, eu acho que de Brasília e certamente o método no Brasil. E eu tinha pego esse, que era um método completamente diferente, e ela falou assim, quanto tempo você estudou? Eu falei, bicho, acho que deve ter dado uns 3, 4 meses. Aí todo mundo me olhou com uma cara meio estranha, assim, né? Aí eu falei, o que foi? Não, porque o taquígrafo foi o que menos estudou, passou 2 anos praticando. Aí eu falei, não, mas é porque, assim, isso é o que eu estudo, né? Então eu trabalho com como que a gente pode aprender mais rápido, né? Então eu apliquei isso lá, tal, e meio que dei uma desconversada, e aí segui a vida. Mas a taquigrafia ela foi uma questão de oportunidade. Eu vi que aquele conteúdo era um conteúdo que, para mim, era plenamente alcançável. Eu não tinha essa paixão por cargos. Então, o que eu fiz? Eu peguei o conteúdo que eu já sabia. Eu tinha estudado muita coisa entre a área policial, a área administrativa. Eu já tinha estudado um pouco o regimento das casas para estar no Senado. E aí, quando eu vi essa oportunidade, eu falei, cara, é para mim. E aí, eu passei em última posição. Eu sou, até hoje, salvo engano, o último analista nomeado na Câmara dos Deputados. Nenhum analista foi nomeado depois de mim. Então, dessa vez, você teve a sorte de ser chamado ali, porque você achava que ia chamar muitos, né? Sim. Não, eu tinha certeza que ia chamar todo mundo. Quando você analisa, e isso é uma coisa que eu sempre fiz, eu sempre gostei muito de número, eu sempre gostei muito de dados, estatística, eu sempre fiz muita planilha, porque isso para mim me ajudava a entender a situação em que eu estava. Eu sabia que a Câmara tinha o hábito de nomear todos os candidatos, especialmente em carreiras específicas. Então eu sabia que por mais que eu tivesse passado mal colocado, eu passei em 30 e qualquer coisa, 31, na página da transparência lá da Câmara do concurso de 2012 tem. Eu fui o último colocado. Então eu pensei assim, cara, pode levar um tempo? Pode. Mas eu acho que eu vou ser nomeado. E eu tava trabalhando no TRF. Um tempo depois eu fui nomeado no TRF. E quando eu cheguei ao TRF, eu tava 2 anos e meio olhando o Diário Oficial todos os dias. Então todos os dias eu entrava, via se alguém tinha se aposentado, via se tinha saído nomeação. Algumas pessoas eram nomeadas a cada 3, 4, 6 meses, tinha 2 nomeados, 3 nomeados e tal. E aí eu entrava no portal da transparência, ficava vendo a remuneração dos colegas lá pra animar, né? Então você entra, via aquela quantidade e ia falar, caceta, velho, o que eu vou fazer com isso? Era a mesma impressão lá dos 6 mil reais. Eu falei, cara, será que dá pra gastar isso tudo? E aí entrei no TRF, e quando eu entrei no TRF, eu meio que cansei. Eu falei assim, cara, eu tô bem aqui. Eu tô bem aqui, sabe? O judiciário é bom, o judiciário é legal, o trabalho é bacana, ajuda as pessoas e a remuneração, obviamente, não era a remuneração da Câmara dos Deputados, mas eu falei assim, se eu ficar aqui, tá tudo bem. Dia 26 de dezembro, eu fui nomeado na Câmara dos Deputados. Mas você se aposentou pelo fato de saber que já ia ser chamado pro Legislativo? Se não chamasse, você estaria confortável no TJ? Não, eu estaria confortável, porque eu já fazia um trabalho na internet, então eu já vendia meu livro, eu já fazia mentoria, já tinha meus cursos, então para mim estava ok, entendeu? Eu não precisava de muito mais do que aquilo para poder estar confortável. Eu falei, se vier, ótimo, não vou recusar de forma alguma, claro, mas não é uma coisa que vá determinar o andamento da minha vida. E aí, quando veio, foi bem bacana. E aí, num espaço de
na verdade, 7 meses, se você for pensar, eu passei pelo executivo, pelo judiciário e pelo legislativo. Então eu passei pelos 3 poderes num espaço muito curto, porque eu passei 6 meses só no TRF. Então eu fui nomeado no TRF, 6 meses depois eu fui nomeado na Câmara. Então num espaço muito pequeno eu passei pelos 3 poderes, o que é uma coisa muito legal, inclusive porque me dá essa experiência, essa vivência também dos poderes, essa capacidade comparativa, sabe? Embora seja uma experiência restrita, claro. Quanto tempo? Da PRF até o TRF? 3 anos. 3 aninhos. Eu acho que a prova do TRF foi em 2011 e na prova do TRF eu fiz uma experiência, né? Porque como eu já estava estudando há um tempo, eu me permiti fazer essas experiências. A prova do TRF não era uma prova que eu queria passar. Não era uma prova que eu estava falando, caraca, eu preciso estudar, não. Aí eu falei assim, cara, seria interessante passar. A banca era a FCC, se eu não me engano. Eu quase não fazia prova da FCC, eu tinha preferência pelo Sebrasp. E aí eu falei, eu vou fazer uma experiência, eu vou pegar esse conhecimento que eu já tenho e vou fazer aqui. Eu só vou fazer mapa mental dos conteúdos, vou bater o olho rapidão no material que eu tenho aqui, nos livros que eu tenho. Comprei um PDF na época. Aí eu vou pegar isso daqui, vou fazer aqui um mapa mental e fazer questão. Só mapa mental, questão, mapa mental, questão, mapa mental, questão. Passei. E isso na época foi a época que eu comecei a me apaixonar por mapas mentais, que são uma ferramenta fabulosa de aprendizado, por todas as características deles. Então era uma experiência. O concurso do TRF foi em 2011, salvo engano, em 2012 teve a Câmara dos Deputados. E aí, na parte de taquigrafia, eu fiz o concurso da Alesp, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que foi na época, que foi no fim de semana do casamento do Érico Palazzo. Eu tinha me inscrito para poder fazer a prova. Aí eu falei, pô, não, eu não vou para São Paulo fazer isso, né? Só que calhou, o casamento dele foi no sábado e a prova foi no domingo. Aí eu fiquei em São Paulo no domingo, passei em 3º ou 4º lugar nessa prova. Caraca. E aí depois teve a prova da Câmara dos Deputados. Não, foram 2 provas, foi essa da Lesp e a prova da Câmara dos Deputados. Ô, Fernando, uma dúvida agora, que você tem o GRAM, vários mentores, coaches lá dentro, e você tem uma experiência muito forte, assim, em termos de metodologia de estudos, aplicação. Como que você, tipo, orienta os coaches na hora de eles usarem a plataforma, por exemplo? Porque lá, tipo, apesar de ter o horário do aluno, essas coisas, ela depende muito do input que o coach dá lá dentro. Com certeza. Então, assim, depende do trabalho do coach, às vezes ocorre dele engessar muito. Sim. Ele cria uma metodologia só entrega. E também, de outro lado, a gente já viu, tem parceiro nosso que ele tem um plano para cada aluno. O gráfico dele fica cinza, porque como que você orienta, assim, o pessoal do GRAM a conseguir mesclar esses 2 lados? De um lado, a metodologia do coach, que é o que ele usou, mas do outro lado, o aluno que precisa de uma metodologia mais individual. Cara, o trabalho do profissional, ele é um trabalho que ele vai determinar como que vai ser. A gente discute em termos de linhas gerais daquilo que é para fazer. Então, por exemplo, quantidade de horas no dia, intercalação de disciplinas, é o que a gente fala, a gente conversa sobre princípios. Só que o profissional, ele tem que ter essa liberdade de escolher como que ele vai direcionar esse trabalho específico. Porque uma coisa é isso, a gente fala para uma quantidade inominada de pessoas, eu estou publicando conteúdo no YouTube, eu sei que, sei lá, 5.000 pessoas, 10.000 pessoas vão assistir. Então, é claro que não dá para especificar. Mas o trabalho do profissional do treinamento é exatamente ele entender as particularidades daquela pessoa e decidir. E são muitas particularidades. Cada um Momento da prova, pré ou pós-edital. É um iniciante? É uma pessoa que já tem conhecimento? É uma pessoa que tem facilidade em determinadas disciplinas? É uma pessoa que tem dificuldade com escrita? Tem dificuldade com língua portuguesa? Então, tudo isso tem que ser ponderado. Então, o meu trabalho, na verdade, ele é passar princípios para que o caso concreto seja decidido pelo profissional. E eu preciso confiar nos profissionais da minha equipe que eles vão fazer aquilo que é tecnicamente, metodologicamente adequado. E muitas vezes os próprios alunos que chegam por meio de lives, por meio de campanhas que eu faço, eles já chegam e falam, a gente vai usar o Ciclara. E o professor fala, vamos sim, a gente vai aplicar aqui uma parte e tal, mas aí precisa ter adaptação, porque né, a gente está falando de um caso específico e tudo mais, então tem toda essa nomenclatura. Mas o trabalho, ele é decidido pelo profissional que vai fazer o atendimento do dia a dia. O que a gente trabalha são princípios. E eu fiquei curioso, assim, já que você falou do ciclo ERA, vamos chegar nesse ponto. Onde que entrou a mentoria, de você poder ajudar pessoas, o ciclo ERA, o próprio livro que você escreveu, que foi um sucesso. Conta pra gente, onde que entrou esse lado do Fernando, um pouco mais voltado pro empreendedorismo do que aquilo que você foi culturalmente ensinado desde sempre? Eu sempre tive um pé na iniciativa privada. Eu saí da Câmara, da Caixa para abrir um estúdio fotográfico. Então, eu não queria mais, estava cansado e tal. E aí, peguei todo o dinheiro que eu tinha, juntei, comprei uns equipamentos, aluguei uma sala, e aí eu montei um estúdio fotográfico.
Aí é claro que o negócio, por absoluta incompetência, ele acabou não dando certo. E aí eu fui fazer outras coisas. Mas eu nunca deixei a iniciativa privada completamente. Então eu sempre quis escrever, eu sempre quis ensinar, eu sempre achei muito interessante a administração em si. Quando eu tava 2000 e sei lá, 2010, 2014, por aí. Deve ter sido 2012, mais ou menos 2012. Um curso preparatório me convidou para ser coach. Convidou para ser coach. E eu falei, o que coach faz? Aí ele falou, o coach ensina os outros a estudar. Aí eu falei, parece ter a ver com aquilo que eu tô querendo fazer. E aí, nessa época, veja que interessante, porque o meu desejo principal, ele sempre foi ser escritor. Eu queria ser escritor. Tanto que a minha primeira iniciativa na internet foi começar a pegar formulários de pesquisa, porque eu ia escrever um livro chamado Concursandos o Livro. O nome é horroroso, ainda bem que eu não escrevi, porque ia flopar tanto. Concursandos Unidos? Isso, porque qual que era a ideia? Era ser a maior pesquisa sobre concursos públicos do país. Eu queria fazer uma pesquisa, eu sempre gostei muito de dados, né? E eu queria fazer uma pesquisa, saber como que as pessoas estudam e tal. E nessa época eu criei um formulário, que era um formulário que tinha, tipo assim, umas 80 perguntas. E eu ainda consegui 5.000 respostas. Você botou lá simulado. Mano, 5.000 respostas. Eu até hoje não sei como que eu consegui isso. Tu tem uma cópia muito boa que converte. Cara, isso. Eu consegui umas 5.000 respostas. Isso tudo fazendo o quê? Spam no Correio Web. Então eu entrava no Correio Web, fazia spam, e eu conheci uma galera, falava, preenche minha pesquisa aqui, responde aqui, os colegas de trabalho e tal. Deu umas 5.000 respostas. E aí, o que acontece? Eu queria ser escritor. Quando eu fui chamado por esse curso para trabalhar, tinha uma área de artigos. Você não recebia nada para escrever, mas era uma forma de você divulgar o seu trabalho, porque os artigos eles ficavam na página principal. Aí o aluno chegava, ele batia o olho no seu artigo. Se você tivesse um título massa, o aluno ia lá e clicava. No final, você fazia uma chamada para ação. Você dizia, olha, se você quiser, você pode estudar comigo, eu posso te orientar. E eu comecei a escrever. E nessa época, como eu gostava muito de escrever e eu queria ser escritor, eu comecei a criar uma série. Essa série, ela se chamava Sucesso nos Concursos de A a Z. Então eu ia fazer 23 artigos, porque isso me obrigaria a publicar todos os dias, ou em dias alternados, e eu ia colocar esses artigos no ar. Parará, 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 parará. Uma das dúvidas que eu percebia que as pessoas tinham muito, porque além da minha mãe, umas 2 pessoas comentavam nesses artigos, uma dúvida que as pessoas tinham muito era o seguinte, tá, mas beleza, sentei, o que eu faço para estudar? Porque nessa época, o que dizia era o seguinte, basta você colocar a bunda na cadeira e estudar. E eu nunca entendi essa fixação anal das pessoas, né? Porque, tá, beleza, ok, sentei, e agora? O que acontece? E eu queria falar para as pessoas exatamente o que era para elas fazerem, entendeu? Como é que você vai trabalhar com isso? Então eu comecei a pegar toda a experiência dessa galera com quem eu tinha conversado, dos fóruns que eu tinha lido, das pessoas que eu tinha orientado até então. E eu falei, cara, eu vou transformar isso daqui num artigo. E um desses artigos, desse material do Sucesso nos Concursos de A a Z, que depois se tornou um livro, meu primeiro livro, ele chamava Ciclo EARA, o processo da aprovação. E, cara, ele foi de longe o artigo mais acessado que eu tive. Eu devo ter tido uns 8 comentários. Aí quando eu vi aqueles 8 comentários, eu falei, bicho, tem alguma coisa aqui, porque a média era 0. Se aparecer um com 8, significa que alguma coisa tem aqui. E aí eu comecei a orientar as pessoas baseado no aspecto técnico da preparação. Porque o que eu via e o que eu sempre critiquei? A pessoa contratava um mentor e era caro. Era muito dinheiro. Até porque não tinha. Não tinha. Era muito dinheiro. A pessoa contratava um mentor e o cara falava o seguinte, beleza, então essa semana você vai estudar isso daqui. Como? Não, estuda aí, velho, estuda aí. Senta a bunda na cadeira e estuda. E eu achei aquilo muito estranho, né? Aí eu comecei a falar para as pessoas, não, então você vai fazer o seguinte, você vai sentar, enquanto você estiver lendo, você vai produzir o seu materialzinho, você vai resolver questões. Nesse meio tempo eu já tinha lido sobre o estudo, eu já tinha lido sobre diversas coisas, sobre como que funcionava. E aí o pessoal começou a gostar, o pessoal começou a passar. Nessa época, num período, sei lá,
6 meses, 9 meses, eu não lembro exatamente quanto que foi, eu devo ter orientado umas 300 pessoas. Só conversando com a galera? Só conversando, só batendo papo e mandando planilhinha, dividindo conteúdo ali, dando orientação Não pro que o cobrava pessoal ia nada? fazer. Não, nessa época eu cobrava. Uma parte desse pessoal eu fiz de graça. Antes de eu começar esse trabalho nesse curso preparatório, que eu estava fazendo lá o formulário pro livro, eu abri uma mentoria, porque eu tinha um blog. O blog estava começando, e aí eu virei e falei assim, cara, eu vou abrir uma mentoria, eu vou ter 20 vagas, eu vou abrir essa mentoria às 6 horas da manhã. Por que que eu tenho essa fixação com 6 horas da manhã? Não sei, mas eu acordei às 6 horas da manhã e falei assim, eu vou abrir 20 vagas para essa mentoria. As vagas se esgotaram em 2 minutos. 20? 20 vagas se esgotaram em 2 minutos, mas era de graça. Tudo bem. Eu tirei muita experiência disso, porque você começa a entender, né, o que está acontecendo, e a pessoa que faz de graça ela não dá tanto valor, e cobrar é importante, exatamente para a pessoa empenhar esse dinheiro. Psicologicamente isso é importante para a pessoa que paga, mas a pessoa que estava ali, ela era uma pessoa que queria estudar, ou pelo menos metade queria, né? Umas 3 ou 4 pessoas terminaram o programa comigo, mas você via muito o comportamento das pessoas e você consegue tirar muita coisa desses atendimentos. E o Ciclo surgiu exatamente aí, dessa necessidade de entender, tá, mas eu sentei, e agora, o que eu faço? E aí, do artigo, virou um livro, e do livro ele se expandiu para metodologia, se expandiu para uma coisa muito maior do que eu tinha imaginado à época, porque a ideia era escrever um artigo para orientar as pessoas. E eu vi que aquilo precisava de um aprofundamento. E como é que você fazia com esses 20 alunos que você atendia de graça? Como é que era a sua rotina com eles? Até porque você tinha que conciliar com o serviço público, você tinha a sua vida. Como é que ainda tinha produção de conteúdo, os artigos que você escrevia? Acho que essa é a realidade de muita Com gente que nos certeza. acompanha, que é mentor da Tutory. Como é que você fazia para conciliar tudo isso? E como que era a sua rotina com esses alunos? Eu tentava fazer aquilo da forma mais eficiente possível, da forma que os atendesse mais adequadamente. Então, o meu objetivo era, pelo menos, fazer um contato inicial com esses alunos, para conhecê-los. Eles sempre preenchiam o formulário, eu sempre gostei muito de formulário, porque isso antecipava muita coisa. Pelo formulário você já consegue tirar uma série de conclusões. Eu já pedia para a pessoa preencher um formulário. Qualificação, história de vida, história nos estudos, o que ela já estudou, o que ela tem dificuldade, se ela lê, se ela não lê, o que ela gosta de fazer. E tudo isso me ajudava a traçar uma imagem do que era aquela pessoa, e eu já gostava de chegar com algumas ideias para confirmar ou resolver aquela confusão que eu tinha ali inicialmente conversando com a pessoa. Contato inicial de 40 minutos, 50 minutos normalmente com a pessoa, e a partir daí o nosso contato era basicamente por mensagem e e-mail. Eu gostava muito de fazer e-mail à época, uma coisa que hoje eu não faria, mas porque você tinha um histórico do que tinha sido falado ali. Então você bate o olho no e-mail, e o e-mail ele acaba sendo muito mais preciso do que mensagem. Porque a pessoa manda uma mensagem: oi, tudo bem? Tá aí? Olha só, tava estudando hoje, e aí já encheu uma página do negócio, né? E quando a pessoa manda áudio? Eu detesto áudio, né? Eu detesto áudio, eu não ouço áudio. E aí, o e-mail, ele era isso. Você tinha uma instrução completa, eu já tinha módulos pré-preenchidos de instruções de acordo com o nível dos candidatos, coisas que eu fui desenvolvendo. Então, como eu sabia mais ou menos quais que eram as dificuldades das pessoas, eu criei como se fosse uma trilha para a pessoa. Então, olha aqui, no início a gente vai ter esses materiais para consumir. A pessoa estudava, a gente discutia. Eu falava, lê isso daqui e coloca as suas dúvidas. Quando ela mandava as dúvidas, eu adaptava o material que eu tinha. Ora, se ela tem uma dúvida aqui, é porque talvez isso não esteja tão completo. Então eu fui tendo cada vez menos trabalho com dúvidas gerais, e eu fui cada vez mais me direcionando para dúvidas específicas. Não faz sentido, eu acho que a gente tem que direcionar, a gente tem que separar mentoria de curso. Não faz sentido a pessoa contratar uma mentoria para ter só uma estrutura de curso. Se ela vai ter uma mentoria, ela precisa ter alguma orientação individualizada. Então, que fosse a pessoa ter, por exemplo, a gente tinha encontros quinzenais para tirar dúvidas. Me manda suas dúvidas e eu vou repassar isso. Eu sempre tentava alavancar todo o conteúdo que eu produzisse. Se eu tirei uma dúvida, a pessoa tem uma dúvida muito específica. Eu posso escrever alguma coisa sobre isso e deixar isso no meu backlog para quando essa dúvida surgir de novo eu mandar para mais alguém? Então eu tinha toda uma estrutura de textos já pré-produzidos para que essas pessoas tivessem essas dúvidas sanadas. E as dúvidas específicas a gente ia trabalhando de forma específica. Só que qual que é a grande vantagem também? É que a maior parte dos nossos problemas é muito parecido. A maior parte dos problemas dos alunos é muito semelhante. É problema com procrastinação. É problema com dificuldade para entender o conteúdo, para resolver questão, para lidar com medo de resolver questão. Então, tudo isso faz parte do trabalho que a gente faz. Se você já tem uma trilha para isso, você resolveu 95% dos problemas. Mas é nesses 5% que você vai mostrar se você é bom. Porque os 95%, qualquer um faz, mas e os 5%? Qualquer um faz? Aí não. É aí que você vai pegar o princípio e você vai ter que aplicar a realidade da pessoa. Tem uma história muito famosa lá no Gram,
que é de uma aluna que era cobradora de ônibus. Bicho, eu prefiro leitura. Eu prefiro leitura. A leitura é incontestavelmente mais eficiente do que a aula. Eu vou dizer pra ela que ela não pode ouvir conteúdo enquanto ela tá no ônibus? Claro que não. Mas como é que você consegue, dentro da sua realidade, dentro das suas limitações que todos nós temos, potencializar o seu aprendizado? O que dá pra você fazer além de ouvir o conteúdo? O que dá pra você fazer além de você assistir a uma aula? Então é esse o trabalho que você vai fazer. E o que eu percebo é uma completa incapacidade das pessoas de fazer isso. Só pra citar um caso aqui, fui fazer uma determinada live num determinado momento, serei bem genérico para que a pessoa não seja identificada, e aí tava com um colega, a gente tava fazendo uma live, no final da live tinha perguntas. As minhas respostas, elas são sempre o mais específicas que elas podem ser. Se você vira pra mim e fala assim, cara, eu tô com dificuldade pra ler, o que eu vou fazer? Eu não vou falar pra você, você tem que ler mais. Porque isso é uma resposta burra. Você tem que tentar entender. Você tem que tentar entender até a pergunta que a pessoa quis fazer. Porque às vezes o que ela perguntou não é o que ela quer saber. E aí rolou um negócio desses. O audiente perguntou, fez uma pergunta, eu falei, meu amigo, responde aí pra ele. E ele mandou uma resposta genérica dessa. Tipo, você tem que se esforçar mais. Você tem que dar o seu melhor. E eu sou muito expressivo. Então, na hora, a minha cara na câmera tava assim. E aí, depois terminou, eu falei, cara, olha, não dá pra gente dar essa resposta pro aluno. Não dá pra ele falar, eu tenho dificuldade, e você dizer, você tem que fazer mais. Porque isso é uma resposta burra. Isso é uma resposta que não responde. Como que ele pode fazer mais? Como que ele pode potencializar? Como que ele pode ser diferente? Como que ele pode superar a dificuldade que ele tem? E essa capacidade de dar resposta, eu acho que é uma coisa que falta muito aos mentores hoje. Tem gente que se irrita com pergunta de iniciante, mas, bicho, se você não responder pergunta de iniciante, vai responder pergunta de quem? Exato. Cada vez que alguém me faz uma pergunta repetida, é uma forma de eu melhorar minha resposta. É uma forma de eu ser mais específico, de eu ser mais assertivo, de eu resolver mais o problema daquela pessoa. Só que a maior parte das pessoas dispensa isso. A impressão que eu tenho é que muitas pessoas só querem que o trabalho acabe. Não, eu só quero que esse programa acabe aqui, que eu resolva isso aqui. E não é assim, entendeu? Como é que você vai mudar a vida daquela pessoa de fato? O que você vai falar pra ela? E uma das coisas que eu tive muita dificuldade de aprender, porque eu sou muito técnico, uma das coisas que eu tive muita dificuldade para aprender é que a técnica em si, ela não é 100% da história. Existe uma parte, talvez 10%, talvez 20%, para algumas pessoas 50%, que é uma parte dessa pessoa entender que ela é capaz. E aí é que entra toda aquela coisa de motivação, toda aquela história. A motivação ela é um aspecto muito pessoal, porque você tem que encontrar a sua motivação, você tem que construir essa motivação. Mas os inputs que você pode dar para a pessoa, eles são diferentes. Só que se é a motivação adequada, a técnica não vai servir. A técnica não tem lastro. Sabe quando você pega pipoca, joga sal e o sal vai todo pro fundo? Se você joga um azeitinho, o que acontece? O sal gruda. A motivação é o azeite. Quando você espirra um azeite ali, o azeite não é o principal, porque azeite mais estraga. Quando você espirra um azeite ali, o sal gruda. O sal é a técnica. E aí o aluno ele consegue realmente absorver aquilo que ele precisa absorver. Motivação não faz ninguém ser aprovado. Técnica faz. Só que sem a motivação, a técnica acaba não pegando. Cara, eu acho que tu tem total razão, que eu vejo muito mentor na tutoria. Muito não, alguns assim, que eles ficam ou nesse meio campo. Sim. Tipo assim, na criação de cronograma, na análise do aluno. Ou o cara ele tá nesse lado aqui, onde ele é extremamente genérico. Muitas vezes, alguns até o Marlon já, tipo, meio que tirou. Porque acaba denegrindo a coisa. Porque o cara não tem uma metodologia, ele cria qualquer coisa e deixa lá pro aluno. Sim. Que é o genérico. E do outro lado tem um cara que parece que é quando a gente vai fazer prova e não sabe responder a questão. Nossa reação é justamente tentar escrever o máximo possível. Isso. Pra quê? Pra encher linguiça e ver se alguma coisa salva. E às vezes os mentores fazem exatamente isso. Às vezes o cara, esse edital... Primeiro que assim, o que você tá fazendo com o edital que você nem conhece? O cara é de carreira fiscal, chega o aluno de polícia, ele... Não, vou atender, mas não sabe nada de concurso de delta. O que ele faz? Começa a criar uma porrada de assunto, cria um ciclo de matéria gigante. Cara, o cronograma ficou... foda, porque ele gastou tempo. Sim. Aí ele acha, caraca, velho, fiz um negócio aqui bizarro, e o cara, ele não consegue, tipo, chegar nessa parte que você falou do seu objetivo. Cara, cria uma seu método de trabalho mais assertivo. O cara fica aqui no genérico ou fica no prolixo que não tem aplicação nenhuma. Existe um problema muito grave nisso que você falou e eu achei muito apropriado, que é o seguinte, muita gente diz assim, não tem problema
o exemplo que você deu, não tem problema eu ser de carreira fiscal e fazer um treinamento de carreira jurídica. Bicho, tem. Tem problema. Se você está treinando candidato em alto nível, você precisa saber o que cai, como cai, o que é mais frequente, o que o candidato precisa saber. E você precisa ter isso na ponta da língua. Ninguém é bom em tudo, ninguém é especialista em tudo. E as pessoas, especialmente o mentor iniciante, ele me parece que ele tem medo. Ele tem medo de não ter aluno. Ele tem medo de não conseguir atender. Só que o que acontece? Peter Senge falou, os nossos problemas de hoje são resultado das nossas soluções de ontem. Ele resolveu atender todo mundo. E porque ele atende todo mundo, ele não atende ninguém. Se ele tivesse tido paciência de se especializar na área dele, na área em que ele tem autoridade, desenvolver expertise naquilo, ele com certeza teria tido um resultado muito superior. Porque ele ia saber o que cai, como cai, qual que é a tendência, o que o aluno precisa estudar, o que ele pode ignorar. Você precisa disso quando você vai trabalhar com a parte mais técnica do atendimento. O que o aluno vai estudar? Por que ele vai estudar? Ele vai estudar isso antes ou ele pode deixar isso mais para o final se sobrar tempo? Então todos esses são aspectos que às vezes são ignorados pelo aluno e que nem devem, na verdade, ser considerados pelo aluno. A partir do momento que ele contrata um serviço, ele está querendo alguém que faça isso por ele. Mas são aspectos que o aluno não considera, mas que o mentor tem a obrigação de saber. Só que ninguém vai saber isso de tudo. E aquele negócio, né? O nicho te protege. Sim. Não tem como você querer atender todas as... E, cara, isso eu vejo muito assim na Tutory, muito. Eu trabalho com todas as carreiras. Eu atendo todos os alunos de tudo quanto é tipo de concurso. Eu atendo o cara que tá dizendo para juiz, o cara que tá dizendo para técnico, o cara que tá dizendo para agência reguladora. Eu falei, cara, como que você vai se especializar numa coisa? Como que você vai se tornar referência em algo, sendo que você tá tirando para tudo quanto é lado? Com certeza. Então, qual a dica que você dá, assim, para essa pessoa, né, que tá totalmente atendendo para tudo quanto é lado, desesperada, em busca de aluno, né, ele conseguir centralizar isso no nicho específico, assim? Cara, ele vai ter que fazer escolhas, né? A grande questão é a seguinte, eu vou lançar no mês que vem uma mentoria para iniciantes. Eu domino o assunto de técnicas de estudos. Eu domino a área administrativa. A área administrativa é uma área que eu tenho muita facilidade para lidar. Eu vou pegar alunos que estão no início da jornada deles. Para quê? Para ensinar técnica, para trabalhar com as disciplinas básicas. A partir do momento em que você trabalha com esse aluno iniciante, o que eu vou fazer? Eu vou distribuir eles para minha equipe, que é uma equipe de especialistas. Então pode ser que a gente tenha ali, digamos, 50 alunos. A gente divide esses alunos em 8 áreas diferentes. Cada um desses alunos pode ir para uma área diferente depois. Eu não atendo aluno de área fiscal. Eu não atendo aluno de TI. Porque eu não sei o que vai cair. Então esse profissional que ele está perdido, primeira coisa, quanto mais você se especializa, mais você se beneficia. Especialmente em áreas que têm grande demanda ou que têm uma remuneração alta. Então, existem duas oportunidades em termos de remuneração, falando aqui especificamente. Você pode pegar aquilo que tem muita vaga, área administrativa, área jurídica, área policial. Ou você pode pegar áreas em que a remuneração é alta. Área fiscal, área de controle, área de gestão, consultoria. Todas essas áreas, área jurídica, não sei se falei, mas todas essas áreas são áreas em que as pessoas têm, em geral, alto poder aquisitivo e estão dispostas a pagar por resultado. Cara, imagina um mentor que pega um depoimento de um aluno e diz assim, bicho, eu não tinha estudado para a área jurídica, em 9 meses eu consegui passar para a prova de juiz. Tanto de dinheiro que esse cara vai ganhar na vida. É verdade. Só que isso só é possível se o cara for especialista. Porque a partir do momento que ele se especializa em uma área, ele tem a possibilidade de dizer o seguinte, olha, isso daqui você não precisa nem estudar, porque eu te explico em 2 PDFzinhos aqui. Entendeu? Eu te dou um material para você resolver. Então, ele precisa dar substância ao treinamento dele, ele precisa dar ferramentas para o treinamento dele para que o aluno possa evoluir. Qual que é o problema? É achar que o aluno vai querer mentoria e que ele vai receber uma tabela para ele ver de conteúdo na semana, tá tudo bem. Não é assim. Isso aí é cronograma. Não é assim, entendeu? Não é assim. O trabalho do mentor não é fazer planejamento. Eu falei isso muito com a minha equipe ao longo do tempo. O trabalho do mentor não é planejar. Se o seu trabalho pode ser feito por uma máquina, ele será feito por uma máquina. E a gente tem visto explosão de inteligência artificial nessas últimas semanas, inclusive com o próprio criador do ChatGPT lá, o Elon Musk, desesperado, meu Deus, a gente tem que regulamentar isso. Bicho, se o seu trabalho pode ser feito por uma máquina, ele vai ser feito por uma máquina. E o que vai sobrar para você? O que vai sobrar para você? Você é mentor de cronograma? Então,
Especialização em grandes áreas com muitas vagas, especialização em pequenas áreas com alta remuneração. Se você fizer isso e você dividir os candidatos por nível, iniciante, intermediário e avançado, criar trilhas para que cada um deles estejam nivelados e a partir daí eles possam seguir um cronograma específico, pode até ser um cronograma mais geral e você suprir as dúvidas específicas dele, cara, o cara vai rachar de ganhar dinheiro. Ele vai rachar de ganhar dinheiro. E o inverso disso? Aquele público que está estudando, por exemplo, para a Polícia Militar ou Guarda Municipal, que está espalhado no Brasil inteiro. Inclusive, eu até me surpreendo assim, quando eu vejo um monte de mentorias sendo criadas para Guarda Municipal. Volume, né? É volume muito grande. Volume. E tem um volume muito grande de alunos que estão estudando para esses concursos, só que o poder aquisitivo desse Isso. aluno é completamente diferente de uma pessoa que está estudando para um cargo de juiz, que geralmente é um cara que já é analista, Sim. é um cara que já é um técnico judiciário, e ele quer sair daquele ali e já tem condições de pagar por uma mentoria mais cara. Sim. Então, como que você, essa mesma lógica que você usou para criar esses perfis, né, de um iniciante, intermediário, avançado, você acha que também funciona para esses pequenos cargos, Claro. esses pequenos nichos com um público maior? E como é que seria o ticket médio desses produtos? Quando a gente avalia a questão dos cargos com remuneração mais baixa, a gente tem que entender também qual que é o público que é chamado por esses cargos. Você precisa fazer uma divisão, e a divisão que eu faço é de concurso de baixa, de média e de alta complexidade, baseado na remuneração, baseado no tempo médio de estudos que essa pessoa vai precisar, e é claro que o tipo de candidato que esse concurso chama é diferente. Tem um concurso que é muito bom, eu chamo de concurso de TIA. Banco do Brasil, INSS, Correios. São aqueles concursos que saem na capa do jornal e a sua tia manda mensagem. Ela fala assim, meu filho, você viu que saiu o concurso do INSS? Você vai fazer, né? Não, tia, eu estudo pra carreira policial. Não, mas você vai fazer, você tem que fazer. Não é possível. 1000 vagas, não é possível que você não vai fazer esse concurso aqui. É o concurso de tia. Menina que da rua fez e passou e... Isso, e hoje tá lá ganhando 5 mil reais. E você tá aí, vagabundo. Ô tia, obrigado. É fã ou é hater, né? Então, a gente tem que entender que esses concursos, em geral, eles chamam um público que é um público mais iniciante. E a gente não vai entrar na lógica disso, porque é concurso com histórico, de muita nomeação e tal, mas Sim. enfim. Mas é concurso de tia. E chama muito iniciante. Um concurso que chama muito iniciante, ele tem um público diferenciado, um público que não tem traquejo de concurso. É diferente hoje, por exemplo, de você trabalhar com carreira policial. Quando você trabalha com carreira policial, tem muita gente começando sim, mas tem muita gente já calejada. Começou a estudar lá em 2018, 2019, que não passou em Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, todas as polícias civis dos estados que aconteceram desde então. Então você tem que fazer essa diferenciação. Um produto que se crie para, por exemplo, uma guarda municipal, você pode partir do pressuposto que é uma galera mais iniciante. Só que por causa disso também, você vai ter que ter um ticket um pouco mais baixo. Você pode até fazer um upsell depois, alguma coisa que você imagine, mas o ticket ele tem que ser mais baixo. O que eu imagino para este público? Cara, se você puder fazer 150, 200 reais, se for fazer em recorrência, ou se você for fazer uma parcela, desde que seja proporcional ao serviço que você vai oferecer, eu acho que é um valor razoável. Só que esse é um público super topo de funil que tem que ser ensinado a gastar. E muitas vezes ele nem, esse público Nem sabe que existe nem mentoria. sabe o que é, não sabe o que é uma mentoria. Não sabe. Não sabe. E aí, como é um público topo de funil, o que você tem que dizer? Cara, você acha que concurso é fácil, concurso não é fácil. E eu sou muito partidário de jamais mentir em marketing. Jamais. Você não conta nenhuma mentira, porque essa mentira ela vai te morder depois. Concurso realmente não é fácil. Realmente é muita gente. E realmente, se você não souber estudar, você vai ter muito mais dificuldade. Como que você vai colocar isso? Aí é tudo a linguagem que você vai estruturar na sua cópia. Mas, se você sensibiliza essas pessoas no sentido de, poxa, essa oportunidade não é uma oportunidade que acontece tanto. Você vai começar agora. Imagina a sua vida ganhando 1.500, 2.000, 3.000 reais, 4.000 reais, dependendo da remuneração. Imagina como que vai ser. Só que para isso você precisa aproveitar essa oportunidade. E em geral, são concursos que às vezes têm uma quantidade grande de disciplina. Saiu recentemente, na época da gravação aqui, o concurso da Guarda Municipal de Fortaleza. Quantidade grande de vagas, uma quantidade grande de disciplinas. As disciplinas, inclusive, surpreenderam pela complexidade do concurso. Se você pegasse, poderia ser uma prova de uma polícia civil. Então, hoje em dia, já não existe mais prova fácil como existia 10 anos atrás. Só que é possível você aprender? É. Só que como que o iniciante, um moleque que nunca viu esse conteúdo, vai aprender direito em 60 dias? É muito difícil. É um público diferenciado, inclusive em termos de poder aquisitivo. Porque quem tem pai médico e mãe servidora pública, não vai fazer concurso para ganhar R$ 1.500. Então, é um pessoal que normalmente vem da periferia. É claro que há exceções, mas é um pessoal que vem da periferia. É um pessoal que precisa ser sensibilizado em relação a isso. Como que você vai fazer isso? Com conteúdo. E aí volta aquele problema da produção de conteúdo. A produção de conteúdo é muito ruim.
Muito ruim. E aí, aproveitando que a gente entrou nesse tópico e você é um copywriter nato, qual o título, qual a oferta que você criaria para esse tipo de público para você trazer ele lá do topo do funil para entrar na sua mentoria? Cara, Você usaria qual gatilho, na verdade? pois é, você tem que usar o medo do desemprego. É importante você usar a crise e é importante você usar a aspiração que ele tem de se tornar. A vantagem do trabalho, por exemplo, policial, do trabalho que é exercido pelas guardas, é que é uma entrada no trabalho policial. E o trabalho policial ele é muito aspiracional. Então você mostra a galera de farda, você mostra o trabalho que é realizado, você mostra a sua vida quando você não tem que, né, ficar ouvindo a sua tia te mandando concurso do INSS. Então tem essas duas vertentes, você pode trabalhar com esses dois. Só que o que vai funcionar melhor? Você vai ter que testar. Você vai ter que testar o que a sua linguagem encaixa melhor, você vai ter que testar o que funciona melhor para aquele público. Em geral, você mostrar o risco que é você não se submeter àquela preparação e em contrapartida a vantagem que a pessoa obtém quando ela estuda e passa, normalmente esse casamento funciona bem. E aí vai depender das peças que você vai criar, dos criativos que você vai fazer, de como você vai difundir isso. Cara, só pra fazer um parênteses que você falou da pessoa que não... O que vai ser da pessoa com inteligência artificial, essas coisas? Tava lembrando, eu tava com o Marlon, a gente tava vendo o chat GPT e foi brincar assim, falar, cara, cria um plano aí pra PMDF. E aí ele foi lá, ele sempre vai te responder de qualquer forma, só que assim, ele é um modelo estatístico. Sim. E desatualizado, ele, se eu não me engano, o GPT-3, que tava na época 2021. Isso. Então ele começou a criar um plano lá, orientado à disciplina, sem falar em... Tipo assim, a gente até falou, tem uma disponibilidade de 5 horas, botou um prompt bem legal, e o ChatGPT passou um plano assim por dia, não tinha revisão nem exercício. Sim. E português pra tudo. Aí eu falei, cara, igual você, sou bom em português. E aí? Ele foi ajustando o negócio, mas foi ficando uma zona. Então, assim, pra tentar responder essa pergunta, eu acho o seguinte. Primeira coisa, o cara que quer se manter nessa, por exemplo, copy, que tá perdendo espaço, você vai ter que aprender a usar uma ferramenta. Porque a ferramenta sozinha muitas vezes não entrega tudo. Então o cara tem que se adaptar a essa jornada. O cara que hoje está com um cronograma no papel, no PDF, seja o que for, ele perde dois lados. Primeiro que ele perde em produtividade. A gente usa o chat GPT, escreve e-mail, a gente revisa. E a tendência é que ele vá melhorando. E detalhe para o teu aluno. Porque, cara, o aluno está acostumado agora a resolver questão. Sim. Joga no chat GPT para fazer questão, redação, prova. E tu vai mandar um PDF para ele, cara. Você vai perder muito mercado. Então, assim, IA tá em alta, tá com questões éticas, com questões de regulamentação, mas não é para você ficar de fora. A gente adapta. Outra vez eu fui tentar até código, que eu vi o cara do Vue.js colocando, tá ruim. Eu falei, testar realmente estava com um pouco de erro, mas às vezes quebra o galho. Sim. A grande questão é a seguinte, o ChatGPT, para mim, ele é o que o Canva foi para os designers. Ele não é uma solução, ele é uma ferramenta. Então, se você souber usar aquilo ali, ele é um puta adianto de vida. Agora, ele vai resolver todas as questões? Não sei. A gente não sabe o potencial da tecnologia. Na verdade, quem estuda isso tem até um pouco de medo hoje, e esse medo ele foi sendo difundido aí nas últimas semanas sobre o potencial da inteligência artificial. Mas isso vai resolver todos os problemas? Cara, talvez. E quando isso acontecer, quando? 2024, 2025, 2030, não sei. Mas quando isso acontecer, a gente vai arrumar outra solução. Agora, existe uma coisa que o ChatGPT nunca vai substituir, que é o seu cérebro. Você não vai levar o ChatGPT para a prova. O aluno vira para mim e fala, eu posso usar para responder questão? Eu falo, cara, você é adulto, você pode fazer qualquer coisa. Você deve fazer isso? Eu acho que não. Porque quanto mais muleta você usar, mais dificuldade você vai ter de andar no dia. E é exatamente isso. A história da rodinha da bicicleta, que é uma metáfora que eu uso muitas vezes, ela te ajuda até o momento que ela te atrapalha. Se você já sabe andar de bicicleta, você colocar uma rodinha, ela vai te atrapalhar. No dia da prova, é só você e a tua cabeça. Se você fez redação no ChatGPT, se você respondeu questão no ChatGPT, se você... Vai ficar dependente daquilo. Você vai ficar dependente daquilo. Eu acho, associando esse assunto ao que a gente está falando, acho que vai muito na linha da Tutory mesmo, né? Muita gente usa a Tutory como um amuleto de falar, vou ter a Tutory aqui agora, não preciso mais trabalhar. Pelo contrário. E pelo contrário, acho que a partir do momento que você delega toda a sua inteligência, toda a sua experiência, até os trabalhos
importantes da sua mentoria para uma ferramenta, cara, a taxa de cancelamento é altíssima. A gente vê desses mentores que usam a Tutory só no cronograma, cara, o aluno fica 2, 3 meses, depois vaza. Por quê? Porque ele precisa de uma pessoa por trás, né? E os maiores mentores da Tutory que hoje têm sucesso... Lá ele. que tem muitos alunos e o NPS é muito alto, são de pessoas que usam a Tutory exclusivamente como uma ferramenta. Claro. Cara, a Tutory vai me ajudar na criação do cronograma, vai me facilitar aqui muito nessa parte operacional que me demanda muito tempo, só que o mais importante, que é a pessoalidade, que é o compromisso que eu tenho com o meu aluno, que é aquilo que eu vendi na oferta ali da minha mentoria, isso eu não delego para ninguém. Sim. E a estratégia, porque tá no código-fonte da Tutory. Metodologia bosta gera cronograma bosta. Claro. Não tem como fugir. Claro. E, cara, como a gente já tá avançando, a gente tinha tanta coisa para falar, sempre assim, cara, mas não dá tempo. Pra gente finalizar, né, eu sempre gosto de fazer 2 perguntas que são importantíssimas para os cortes, né? Eu sempre falo assim, cara, imagina que se você pudesse dar uma dica fundamental, assim, vamos supor que a Tutory pague para um aluno ter uma mentoria com você. Qual a dica que você daria para ele? Uma dica assim, falar, cara, isso aqui vai um pouco contra, né, aquilo que você falou ao longo do nosso bate-papo, mas qual a orientação que você daria para ele assim, nesse sentido que levasse ele a ter uns estudos melhor daqui para frente? Você sabe aquela história da pegadinha do desejo do gênio? Que você fala assim, o gênio aparece e ele diz assim, você tem 3 desejos. E aí você fala assim, eu quero ter 1000 desejos. É mais ou menos isso, é tipo uma bonequinha russa. Se um aluno começa uma mentoria comigo hoje, o principal ponto que eu quero que ele aprenda é o princípio. Porque a partir do princípio ele consegue tomar decisões. Se eu só passo para ele dicas, se eu só passo para ele respostas imediatas, ele não aprende. Eu quero que o aluno que esteja comigo aprenda a pensar. E ele aprende a pensar por meio de todo o material que eu mando para ele. Ele aprende a pensar por meio de todo o contato que eu tenho com ele. E eu evito, ao máximo, dar a resposta clara e imediata para ele, porque eu quero que ele reflita. Às vezes é necessário? Às vezes é necessário. Eu preciso dizer, no seu caso, faça X. Mas se você mostra para ele o princípio, resolver questões é importante. Fazer revisões é importante. Se lembrar do conteúdo, praticar. Quando você dá aqueles 4 ou 5 pontos a que ele tem que se atentar, ele incorpora aquilo na rotina dele. É muito diferente de você oferecer simplesmente um cronograma e torcer que ele siga. Porque quando surgir um imprevisto, eu vou fazer o quê? E no dia que eu não puder fazer questões? E no dia que eu não conseguir revisar? E quando a disciplina for pequena? É o problema da dica. O princípio, ele te deixa livre da dica. E eu quero que o meu aluno, ele saia sabendo. Eu quero que ele vire para mim e diga, Fernando, obrigado, eu não preciso mais de você. Não é um conselho muito comercial, mas é o que eu gostaria que acontecesse. E, paradoxalmente, o aluno que aprende a pensar, ele acaba ficando muito mais tempo com você. E a mesma dica agora para o mentor. O mentor, ele precisa ter a condição de ensinar um aluno. Se eu só faço cronograma, qualquer pessoa pode fazer cronograma. Você tem experiência para passar para este aluno? Você tem competência para passar para este aluno? E não é vergonha se você não tiver, mas você precisa desenvolver e você precisa vender aquilo que é verdade. Conte a sua história, tenha orgulho da sua história, mas seja fiel a ela. Se você mostra humildade no seu atendimento, as pessoas que vão entrar, elas vão ter consciência da situação em que você está. Você não faz uma promessa maior do que aquela que você pode cumprir. O mentor, ele precisa se qualificar, ele precisa respeitar a história dele e ele precisa aprender o que faz dele um bom mentor. Porque cada pessoa vai trazer alguma coisa para o jogo. Se você traz para o jogo qualidade técnica, se você traz mais motivação, se você traz mais organização, use isso, mas não deixe as outras coisas de lado, porque o seu aluno ele vai depender de múltiplas frentes para que isso seja um treinamento bem sucedido. Show de bola. E aí? Tem mais uma, Caio? A placa, né? Claro. A placa é uma singela presente, né? Rapaz! Aquilo que vocês beleza. Representam, né, na Tutory, a gente... Obrigado! É um ato mais simbólico, assim, ela tem uma representação muito maior, que ela tá ligada a quem faz um trabalho diferenciado na plataforma, porque realmente a gente está privilegiando trazer aqui, porque o horário é restrito, são os podcasts trazendo os grandes que fazem diferença mesmo com a mentoria de qualidade, que também ajuda os outros a chegarem nesse nível. Então essa placa, apesar de ser um quadro, ela tem um valor
é muito importante, tanto para a mentoria quanto para os alunos que são transformados todos os dias lá com Através do seu trabalho, né? Através do seu trabalho. Também dos acho que para livros, todos os né? mentores do GRAN, Sim. Cambui, a Beatriz que passou aqui, e todos os outros que estão lá fazendo um trabalho fora do normal para que tenham mais e mais alunos aprovados e que a aprovação seja uma transformação de vida, que às vezes é um cara que está com salário mínimo, com medo da demissão, Sim. em crise, e que tem a vida transformada e que pode até depois estar ajudando outras pessoas também a conquistarem isso. Com certeza. Exatamente. Muito obrigado, cara. Isso É aqui, uma com forma de certeza... concretizar, né? Aquele carinho que a gente tem por vocês. Muito obrigado, E é cara. isso. Isso aqui é mérito da equipe, com certeza. Eu tenho profissionais muito competentes trabalhando comigo, sou muito orgulhoso da equipe que a gente desenvolveu e repasso a eles todo esse carinho que vocês deram pra gente. Muito obrigado pela parceria, viu? Valeu, tamo junto. E é isso, pessoal. Finalizamos aqui o nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com o máximo de pessoas que vocês conhecem, que estão estudando para concurso, que está se preparando, que está começando a dar mentorias. E é isso. Agradecer a participação do Fernando, agradecer a participação do Caio. E é isso. Até o nosso próximo podcast. Valeu. Tamo junto. Até mais.